Sejam muito bem-vindos ao podcast Histórias Reais. E eu tô muito feliz aqui, a gente já tava batendo um papo aqui. Estou com um grande amigo que eu fiz aí um pouquinho antes, não sei se antes ou durante a pandemia, mas Felipe Borges, cara, um baita advogado. E eu vou contar pra vocês aqui os novos caminhos que ele tem seguido aí. Era pra ser nas horas vagas, mas parece que tá tomando mais tempo do que o normal. Fê, obrigado. Peraí que eu vou dar um oi aqui. Meu irmão. Valeu, Fredão. Um prazerzaço te ter aqui. Prazer é meu, cara. Embora a gente já tenha conversado aqui fora, deixa eu te dar um passant. Qual que é a ideia do negócio aqui? A brincadeira é Histórias Reais. Eu tenho chamado executivos, empreendedores, marqueteiros, advogados, médicos. A ideia aqui é, além de contar histórias de verdade, inspirar as pessoas. E mais do que isso, assim, usando muito do que eu vejo na internet hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm mostrado sucesso e resultado. Mas eu acho que é muito importante que a gente mostre os passos que deram errado e as coisas que a gente fez. Porque uma coisa que eu tenho sempre falado assim, que errar também faz parte e errar também ajuda a construir. Então, você vai contar a parte boa. E a minha missão é extrair a parte ruim. Porque ninguém gosta de contar os tombos, né? É verdade. É normal. Eu também não gosto de contar os meus. Mas o que é legal, quando hoje as pessoas vão te ver, certamente vão te acompanham já quem já te acompanha no Instagram e tudo mais, ver como é que é a tua vida, é importante o cara saber de onde você veio. Por quê? 90% da audiência de qualquer coisa no Brasil, e nós não somos diferente, tem dificuldade. E o importante é, quando você contar da onde você veio, os passos que você tomou, a ideia é que a pessoa esteja nessas páginas primeiras que você estava, e ela fala assim, pô, eu posso chegar naquela página que o Felipe chegou e como ele tá hoje. Então, pô, se apresenta aí, ó. Aquela câmera é sua, a do meio é nossa, aquela ali é só minha, aquela não precisa olhar não, que ela que olha. Caramba, tem duas câmeras aqui pra olhar. Não, bicho, aqui você Eu não... sou acostumado com isso. Ó, Essa é a câmera do close, né? Que é MD Digital, faz a produção aqui do podcast. Ah, deixa eu falar, pô, nós temos Bafes agora, que é um primeiro patrocinador, apoiador, que tá servindo nossos cafés maravilhosos. Um dos 17 cafés que a gente já tomou. Dos 60 que nós vamos tomar o dia inteiro. E é isso aí, agradecer eles por ter confiado a mim aí, a ideia de divulgá-los. E vai ser um prazer aqui desfrutar desse teu papo. Bacana, bacana. Poxa, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Aquele dia que a gente conversou e que você me chamou, poxa, vamos gravar um negócio no Histórias Reais, eu acho que faz total sentido para você, etc. Eu fiquei super animado. Primeiro porque é difícil a gente contar a nossa história, pegar um microfone do nada e chegar e falar, não, agora eu vou contar a minha história do zero. Primeiro que você vai contar, geralmente, o que você acha que tem que contar. A sua versão da sua história. E não o que você acha que deve ser contado, né? Você vai contar pela sua ótica, né? Então, isso é muito legal, fazer esse projeto para que as pessoas possam explorar um pouco também do que precisa ser dito e não do que eu quero dizer. Exato. Acho que isso é super importante. E eu fico muito agradecido por esse convite, acho que é super bacana. Nunca fiz um podcast, esse é o primeiro. Pô, sabe que louco? Tem um monte de gente vindo aqui falando, pô, meu primeiro podcast. E, cara, o podcast tem isso. Assim, uma coisa que eu acho que... Por exemplo, a pessoa vai hoje lá no teu Instagram, ou qualquer outro dia, e ela vai ver uma fatia do Felipe. Ela vai ver um recorte. O dia de hoje. Então, ele pode te ver tomando vinho com a tua mulher. Exato. Ele pode te ver trabalhando. Ele pode te ver... E aí... O que o Felipe é? De repente, ele pega só a hora do vinho. Ele fala o quê? O que o Felipe é? Um cara que só toma vinho? O podcast, por ele ter um tempo mais longo e uma liberdade, até porque... E é um bate-papo, né, cara? Então, assim, teoricamente, as pessoas vão olhar e falar, como é que essa pessoa é no bar? Como é que essa pessoa é simplesmente trocando uma ideia, sem estar falando de operações enormes ou estar falando sobre negócio, etc. Como é que é o dia a dia? Como é que é uma conversa normal? E eu acho que isso é uma ideia, assim, sensacional. Eu acho que a gente tem carência disso no mercado hoje, até porque o próprio Instagram, né? Que é um veículo muito utilizado pelas pessoas hoje, o Instagram, para você falar a verdade, é uma vitrine, né, cara? Geralmente, óbvio, as pessoas já perceberam que precisam expor também as dores e expor também o que não é tão legal. Mas, em regra, as pessoas expõem 80%, 90% daquilo que
deu certo, do resultado positivo, etc. Então, não é uma versão fidedigna de quem é a pessoa. Então, poxa, será que eu conheço exatamente quem é aquela pessoa ou eu conheço só o que ela quer me mostrar, a parte que ela quer me mostrar? Eu acho que, poxa, a ideia disso aqui é super legal por conta disso. Eu falo que é o meu primeiro podcast, porque assim, a gente já está habituado, né, a fazer audiência, sustentação oral e, poxa, fazer curso, etc. Mas a gente, a hora que a gente está num podcast, que é uma coisa para mim, né, pelo menos para as pessoas da minha geração, é algo mais visionário, é uma coisa mais cool, né? Uma coisa mais despojada. Para mim é super interessante, assim, conviver nesse meio e, poxa, tá aqui inserido nisso, para mim é um prazer muito grande. E como eu te falei, né? Quando você me fez esse convite, coincidentemente, já haviam diversos pedidos de pessoas. Poxa, conta de onde você veio, etc. Porque, às vezes, as pessoas interpretam errado, né? As pessoas olham só o resultado. E, assim, não só o resultado, mas o seu momento de vida atual. Exato. Então, a pessoa está olhando lá, pô, eu estou olhando esse recorte. Esse recorte de onde ele está hoje, o que ele está fazendo, quais os clientes que ele tem, quais são os negócios que ele toca, etc. Mas de onde veio esse cara, velho? Será que ele já nasceu ali próximo do ambiente de negócios? Será que a família dele tinha negócios ou não tinha? Será que ele veio de uma outra realidade, etc? E, poxa, é uma puta oportunidade estar aqui para... Fê, duas coisas que você falou para mim são perfeitas. Uma, essa coisa da cronologia que o Instagram não te dá, né? Quer dizer, às vezes a gente até tenta contar a nossa história, mas aqui você vai falar do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. E no Instagram, normalmente, você só põe o presente bacana. É um recorte, né? É uma foto, assim. Porque eu falo, na verdade, cara, o fracasso não faz sucesso no Instagram, né? Sabe quando o fracasso faz sucesso? Quando você se deu bem. Porque assim, todo mundo adora... Fred, conta a história quando você quebrou. O contraste, né? É fácil falar quando eu quebrei, como eu tô agora. Agora, se só tivesse quebrado, ninguém queria ouvir a história do cara que só quebrou e tá fudido. Exato. Né? Mas assim, então, o Instagram tem isso, que eu acho que é uma questão que é super importante. E quando você fala o que eu queria até falar pra galera, gente, o Felipe abre caixa de pergunta dia sim, dia também. E é direto as perguntas que eu fico impressionado, porque todo mundo te pergunta de onde você veio, como é que você empreendeu. Porque vocês vão entender mais ou menos... Vou tentar dar um overview aqui, meu. Eu vou falar assim, como eu te enxergo e daí você conta. Que é o mais importante. Pô, o Felipe é advogado sócio da Nelson Williams Advogados, maior escritório do Brasil, América Latina, o mundo, Dubai, sei lá o quê. Por sinal, a gente tá numa luta aí, num namoro com o Nelson pra tentar trazer o homem aqui, viu? Mas o homem agora tá foda, tem que falar com a minha assessoria, tem que falar com o meu negócio. Eu falei, Nelson, vai conseguir. Eu lá sou homem de falar com a assessoria, rapaz. Mas não, brincadeira, eu falo. Mas vamos lá. Porque agora eu tenho 2 na campanha. Eu tinha só o Sérgio Vieira, agora eu tenho mais um. Eu vou trazendo todo mundo, saca? Daqui a pouco eu vou... Vai cercando. Fernando Cavalcante vai vir aqui. Eu vou cercando o homem. Daqui a pouco ele fala assim, pô, velho... Inclusive, todo mundo foi... Fernandinho, uma baita história pra contar aqui também, viu? Fernandinho, eu já falei com ele outro dia, faz uns dias, umas semanas, e daí falei pra ele, cara, vem. Porque assim, o Fernandinho eu acho do caralho, porque é um cara que em teoria não é um advogado e tá numa puta negócio. Mas depois do Fernandinho. Mas aí você... Então... O cara é sócio da Nelson Williams Advogados. Mas aí, ele começou a tocar o negócio da esposa. E daí, tem mais outro negócio. E o negócio da mulher, ele não é um negocinho. Ele vai contar que é um business gigante, monstruoso. E aí, eu não sei mais. Que hora que você dorme, velho? Cara, tem sido cada vez mais escasso as minhas horas. Porque você tá conseguindo, pelo menos o cabelo, você tá conseguindo dar uma parada. Porque você ficou uma época que nem cortar o cabelo você conseguia, né? Exatamente, é verdade. Aí acho que a Natália falou, não, vou contratar um cabeleireiro só pra vir aqui cortar o cabelo dele em casa. No mínimo. Porque o cara tava com o cabelo, eu falei, cara, você tá parecendo um surfista. O que tá acontecendo com você? Ou os homens vão falar pra você cortar esse cabelo? Você mandou umas 2 vezes no Instagram mesmo. Corta esse cabelo, cara. Pô, velho, o cabelo do cara tava aqui, assim, saca, tipo o Bozo mesmo. Eu falei, meu, você é um advogado. Mas, cara... conta, eu assim, aqui nós não precisamos ter essa linha do tempo tão perfeita. Claro, vim de lá, vim de cá, não tem essa. Conta o teu momento hoje, porque eu sei que você tá dormindo pouco.
do momento. Mas você tá feliz, pelo que eu vi, pô, você só deu risada aqui até agora. Não, demais. Eu tô super feliz. Vamos lá. Eu tenho hoje 2 grandes atuações, né? A minha primeira atuação, né? Obviamente, eu sou sócio do escritório Nelson Williams, como você mesmo disse. Eu cuido da área estratégica do escritório e hoje concentro os meus negócios na área de novos negócios. Então, eu tenho uma interface muito grande com novos clientes, novas oportunidades. Nós temos ali diversos consultores que também fazem essa interface com clientes. E eu tento coordenar uma equipe muito eficaz do ponto de vista de mostrar para os clientes o que a gente tem de diferente dentro do escritório. Porque hoje, é tipo um vendedor? Tipo um vendedor, só que a gente não pode falar em vendedor porque existe um código de ética na advocacia em relação à mercantilização. Tá. Só que, cara, é uma hipocrisia a gente falar que a gente não se vende como pessoa. Porque as pessoas só compram serviços de você se elas te compram primeiro. Elas têm que comprar pessoas, têm que comprar a credibilidade que você tem. A partir do momento que ela compra a sua credibilidade, isso não é absolutamente nenhuma mercantilização, é que elas vão adquirir os seus serviços, os seus produtos, etc. Isso é uma decorrência lógica de uma credibilidade que você criou. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E assim, a gente não faz mercantilização do direito, em hipótese alguma. A gente vende as pessoas e a credibilidade das pessoas que vão prestar o serviço para essas empresas. Então, nós lá no escritório, nós temos um foco muito grande em apresentar os nossos diferenciais. Como nós podemos ajudar o cliente. Então, é essa a área que eu tenho mais atuado hoje, mas a minha criação é uma criação técnica. Eu sou de contencioso estratégico, trabalho com insolvência, que são grandes disputas, etc., recuperações judiciais, falências, etc. Essa é a minha área de formação e até hoje eu tenho uma atuação muito forte técnica nesta área do escritório. Tá. Então, Felipe, o que você faz hoje dentro do escritório? Só aqui já tô cansado de tudo que você faz. Eu faço 2 coisas principais dentro do escritório. Primeiro, eu tenho um trabalho forte de novos negócios para apresentar os nossos diferenciais para os nossos clientes. E na outra ponta, eu trabalho muito forte na área técnica das recuperações judiciais e dessas questões de insolvência, que têm sido cada vez mais presentes dentro da nossa realidade, ainda mais no cenário pós-pandemia. Puta, imagina. Então, assim, é algo que os clientes demandam muito e é isso hoje que é a minha principal atuação dentro do escritório. Além dessa atuação... Peraí, não sai do nosso. Não, porque uma das... Assim, cara, hoje, inclusive, que a gente tem no ar um episódio com o Alfredo Soares, que é o cara puta referência em vendas. E eu acho que este negócio, vendas, é algo que é tão importante para qualquer negócio. Aí eu fico me perguntando, eu converso no meu projeto de gestão de redes sociais de autoridade digital, eu falo muito com advogado e médico. Uhum. E, cara, são profissões que não podem se vender. Que é um troço que eu fico pensando, cara, todo o lugar precisa ter alguém de vendas. E cada vez mais eu percebo que a pandemia, para mim, assim, meteu uma quinta marcha e transformou isso numa realidade. Mas já era uma coisa que acontecia, que são essas autoridades, né, pessoas que são especialistas nas suas áreas e nos seus produtos e têm conhecimento vasto. Elas acabam usando a rede social, e aí o Instagram é um dos principais, para falar sobre isso, para organizar um pouco das ideias sobre isso e gerar credibilidade, né? Gerar reconhecimento e atrair cliente. Óbvio, você não está fazendo aquele vendedor que a Avon chama, né? Tipo, bate na porta e oferece, olha, compre aqui. Mas você cria uma credibilidade tão grande que você atrai gente. E é o que você falou, porque eu tenho uma outra coisa que eu sempre falo, Fê, que assim... Só uma história de advocacia, falei isso pro Sérgio até. Sérgio, só de advocacia, sabe o que é? É mesa, cadeira, telefone e janela e computador. E, gente, se eu falar assim, mesa, tal coisa, a mesa não responde, né? Quem responde são as pessoas. Então, assim, o cara segue a pessoa, né? Então, ele segue o Felipe. Ele segue, ele acompanha o Felipe. Ele quer falar com o Felipe, né? Então, quando você fala isso, que sendo um cara de novos negócios, cada vez mais eu imagino que essa coisa é muito importante. E para um escritório de direito, cara, eu fico pensando como é que... Eu queria até entender como é que é essa coisa dos novos negócios. Como é que você identificou num cara... Meu, esse cara... Todo mundo precisa de advogado, óbvio. Mas como é que esse cara pode me querer? Como é que eu vou mostrar meus diferenciais?
Cara, isso, poxa, é um belo questionamento. Por quê? Quando você fala em novos negócios, qual que é o principal ativo dentro de um escritório? As pessoas. É isso que você falou. Perfeito. Esse é o nosso principal ativo. A gente precisa cultivar o relacionamento entre pessoas, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Então, os nossos advogados associados, as pessoas que são relacionadas à advocacia, ao escritório em si, são pessoas que têm que ser cultivadas, né? E assim, esse é o nosso primeiro exercício de venda. Perfeito. E assim, não encaremos a palavra venda como algo pejorativo. Esse é o primeiro ponto. Não, você não está roubando, não está batendo na carteira de ninguém. Porque todo mundo vê a palavra mercantilização e venda relacionada com a advocacia como algo tóxico. E não é. Você se vender ou vender um sonho realizável para alguém é algo plenamente possível e é o que as pessoas querem. As pessoas querem acreditar em alguma coisa. Elas querem uma filosofia para seguir, elas querem uma meta. E você precisa ajudar essas pessoas a conquistar essa meta, mas antes de mais nada, a imaginar essa meta. Exato. Né? Isso é uma venda. Não deixa de ser uma venda. A pessoa tem que confiar em você. Então, da porta para dentro, isso é um exercício importante. Da porta para fora, você tem 2 exercícios que eu acho assim, imprescindíveis dentro desse setor de novos negócios. O primeiro é o que eu falo de venda ramificada. Às vezes o cliente ele já confia em você em relação a uma área do escritório. Ele já trabalha com você há anos. E você nunca chegou para ele e falou, olha, eu sei que você confia aqui, por exemplo, no tributário, a gente está fazendo um trabalho tributário para você ter muito tempo. Você já conheceu a nossa equipe de direito civil? Você sabe que a gente faz isso? Você sabe que a gente também atua na área de falência, recuperação judicial, estruturação de operação financeira, para que você receba um aporte de dinheiro de um investidor? Você sabe que a gente atua também na área penal? Você sabe que a gente atua também na área de lei de proteção geral de dados? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, vocês fazem isso? Muitas vezes a venda é simplesmente a informação. Exato. É se comunicar bem. Então, muitas vezes as pessoas não te compram ou não consomem o seu serviço porque elas não enxergam, elas não sabem. Elas não sabem o que você faz. E qual que é a missão primordial do Novos Negócios? Isso não só da advocacia, tá? É informar a sua base de clientes daquilo que você faz, poxa. Exato. E não daquilo que ele acha que você faz. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto dos novos negócios, que não é uma captação, mas é, de novo, mostrar para as pessoas que conhecem os seus clientes que você também faz coisas importantes para ela. Porque muitas vezes, o que acontece? Qual que é a referência que você tem? O fiador. Que é esse cliente, por exemplo, que só conhecia o nosso tributário. Tá. Ele vai falar para outra pessoa, poxa, aquele escritório lá é muito bom. Eu adoro o trabalho deles, são super sérios, realmente trazem valor ao negócio, só que ele fala tudo isso concentrado no tributário. Ah, é tributário, mas eu não tenho problema tributário. Ah, então você não precisa deles. Pronto. Aquele contato... Saquei. Acabou. Fechou. Ele falou, não, pô, adorei. O cara fez, poxa, toda a ficha maravilhosa para que a gente tenha, enfim, a possibilidade de conquistar um outro cliente, etc. Mas o cara, ele ficou adstrito ao tributário. Entendi. Então, qual que é a nossa missão? Mostrar que a gente faz muito mais. Tem muitas outras áreas. Tem muitas outras coisas que a gente pode ajudar. Às vezes as pessoas nem sabem. Então, às vezes eu converso com alguns clientes e os clientes chegam para mim e falam assim, não, Felipe, eu preciso conversar com você porque eu tenho esse caso aqui. Aí eu vejo que aquele caso é o problema menor. Conforme a gente vai conversando, eu vou descobrindo que ele precisa de mim para problemas maiores. Sim. Aí eu chego e falo, cara, ó, beleza, a gente pode mandar uma proposta, a gente vai atuar nesse caso, etc. Mas você já olhou para esse caso aqui? Não, nunca olhei, isso é um problema, isso é um baita problema. Ou aqui você tem problema. Aqui você tem problema. Aqui você tem exposição. Ou, o contrário, ó, aqui você tem uma chance de dar muito certo, de economizar um valor, assim, exorbitante. Você nunca olhou para isso? Não, nunca olhei. Poxa, tá aqui, ó. Aí a gente mostra para ele e fala, nossa, eu nunca tinha visto isso. Isso é mais do que uma prestação de serviço. É uma assessoria. Porque pode falar, nós, na posição que a gente tá, igual... O meu pai, falo muito com o Sérgio, né? Falo, brother, o meu negócio é outro. Eu não sei pensar nisso. A tua cabeça é... Por exemplo, hoje, se você quiser falar alguma coisa, você vai me botar num papo
minha cabeça, ela é digital. Então, a gente vai conversando, vou conversar com ele. Aquele dia lá que a gente se conheceu, você me apresentou um monte de amigo lá na tua casa. Mano, meu papo é sempre... Então eu já tô olhando o cara, esse cara podia ter isso, esse cara podia ter aquilo, esse cara podia ter aquilo. É normal, igual você. Você olha pra mim e fala assim, mano, esse cara podia ter isso, aquilo Exatamente. outro. A grande sacada é também, na conversa, encontrando, né, lugares apropriados pra entrar nesse tema. E gerando valor. Né, e sempre colocando. Gerando valor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, aí você pega... Pra ganhar um cliente mesmo... Aí você pega, bota ele naqueles aviãozão lá que vocês postam, bota ele naqueles carrão, leva pra lá, pra cá, né? João, os homens são fortes, né? Dos avião, filho. Aqueles avião que não tem 200 lugares, né? Tem 12 só. Sabe como é que é? Quando tem 12? Aqueles mantinhas da Hermes, assim. Aí leva pra Manaus e volta. Leva pra não sei o que lá e volta. Aí ganha cliente. Cara, eu acho... E não é caro não, né? Eu acho assim, cara. Tudo é uma construção. E aí eu acho que é impossível falar sobre essa construção do escritório sem falar da pessoa do Nelson. O Nelson é um cara que ele absolutamente, acho que ele vai contar essa história aqui em breve, mas ele veio do nada, ele construiu tudo isso. E, cara, a identificação que gera um cara que chegou lá e mais que isso, que o sucesso é possível, cara, isso tem que ser louvado. Não é algo que tem que ser criticado. E a gente, no passado, a gente já apanhou muito como escritório. As pessoas olhavam pra gente e falavam, nossa, olha só, os caras, tal, querem... E não é isso. Não é o querer aparecer, não é o querer se mostrar. Não é isso. Isso é o resultado que a gente tem com um trabalho bem feito, estruturado, que levou a gente a ter métodos de poupar tempo. Então, muitas vezes, cara, o que você faz para ganhar escala? Você começa a comprar tempo de outras pessoas. Nada mais que isso. Você escala um negócio quando você pega o tempo de outras pessoas, coloca essas pessoas para trabalhar naquilo que você faria com as próprias mãos e você, cada vez mais, gera valor com o seu tempo. E você tem que aproveitar muito bem o seu tempo, porque o seu tempo é estratégia de escala de negócio. Então, cara, o tempo é algo que você não consegue comercializar. Você não consegue comprar tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim. Todo mundo. Então, quando você começa a ganhar uma escala muito grande e quando você começa a ser muito grande do ponto de vista do negócio em si, você começa a ter que investir em outras possibilidades que ganham tempo. Exato. E isso está no helicóptero, no carro particular, que vai te levar lá, e não no táxi, que você vai ter que esperar o táxi chegar, etc. Cara, são pequenas coisas e pequenos ajustes que fazem toda a diferença no final do dia. Por quê? Porque o tempo daquela pessoa que é super estrategista, como é o Nelson, por exemplo, ele tem que ser muito bem aproveitado. Ele tem que contar o tempo dele. Infelizmente, ele tem só 24 horas. Eu queria que o Nelson tivesse 36 horas por dia, porque ele... Igual o banco. Ele é muito bom para planejar as coisas, ele é muito visionário, etc., mas ele não tem. Ele tem as mesmas 24 horas que todo mundo. Então, ele tem que usar os recursos para ganhar tempo. É isso. E aí... Não, mas aí é que as pessoas encaram... De novo, como as pessoas só enxergam uma fatia, Exato. Que é a fatia do Instagram... Sim. Né? Acaba recebendo um julgamento que você tem que estar preparado, imagino que. Claro. Você nem tanto, mas ele principalmente. Obviamente, eu percebo que os advogados que estão ali nesses satélites ao redor dele ali acabam sofrendo um pouco com isso, porque acaba sendo sempre tema. Eu vejo que todo mundo, de alguma forma, tem uma relação com ele. Quando o Vasco veio aqui, falamos dele. O Sérgio veio aqui, falamos dele. Quem mais? O Lindoso veio aqui. Pô, todo mundo que de alguma forma tem, a gente brinca com isso. Na verdade, sabe por quê? Eu tenho um baita cuidado aqui e eu recebo diariamente arrobas que gostariam de vir e pessoas indicando arrobas. E, cara, Fê, hoje em dia, a internet, como virou uma terra... É uma terra muito sem lei, e talvez a gente pudesse até falar, não muito, mas um pouco sobre esse tema das leis do digital. Até por isso que a gente se conheceu. Sim. Né? Aí, o que acontece? Cara, hoje, o que tem de gente que acaba, né, mostrando o jato, a Ferrari, o helicóptero, não sei o que lá, e prometendo ensinar as pessoas a como ficar rico, a como ganhar dinheiro, a como investir para ser assim. Mas, na verdade,
Quando você vai fazer uma breve pesquisa, você descobre que, na verdade, ele só é assim porque ele ensina as pessoas e não porque ele faz efetivamente, né? Eu acho que isso é um baita receio. Obviamente, quando você fala de um médico, de um advogado, de um cara que tem sei lá, por exemplo, a gente tá falando lá da CIMED, do João Adib. Cara, esse cara tem as coisas porque, na verdade, ele tem uma baita construção de vida que deu a ele, proporcionou a ele a condição de ter. E, velho, é comigo mesmo, é isso aí, eu tenho pronto, entendeu? Agora, claro que eu imagino que vocês sempre não sofram no sentido assim, mas tem que administrar esse tipo de comentário, porque fica parecendo que, não, faz isso para atrair. Velho, eu faço isso para nada, eu faço isso porque eu quero. E pronto, acabou. Eu sinto que é mais isso. Assim, cara, essa questão é uma questão que não incomoda a gente mais. Aliás, eu acho que nunca incomodou, pelo menos eu falo por mim, né? Como sócio. Claro, você que anda nos jatos, cara. Nunca me incomoda. Eu que não sou convidado. Ei, convida eu pra você ver que eu paro. Aí eu falo, não, é maravilhoso. Você tá maluco? Não me incomodam os comentários. Eu acho que é mais que isso, cara. Só mostra que a gente precisa construir algo para estar ali. Acho que isso é algo importante. Até a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo daqui a pouco, que eu vou comentar alguns pontos aqui em relação a isso, mas a gente fez um curso esses dias em relação a isso e eu falei essa frase que ela é muito válida para esse assunto. Para a gente parar de tentar explicar que a gente está no caminho certo para as pessoas. A gente só tem que mostrar o resultado. Para de tentar convencer, não, eu estou fazendo certo, é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida. Aí você conversa com um, você conversa com outro, você conversa com outro, fala. Aí vem um aqui critica, o outro critica, aí vem um engenheiro de obra pronta falar para você que não dá certo. Aí beleza. Aí a gente fica preocupado em explicar para as pessoas e justificar para as pessoas que a gente está fazendo a coisa certa. Não, meu amigo, cai fora disso. Cai fora disso. Só mostra o resultado. É muito mais fácil. Se concentra no que você acha que é certo. Se debruça naquilo, foca naquilo e depois só mostra o resultado. Não converse sobre o caminho que você estava seguindo ou o porquê que você estava fazendo aquilo naquele momento para justificar. Eu acho que o porquê como propósito você tem que difundir, mas o porquê como justificativa apenas, não me leve a mal que eu estou fazendo isso aqui, etc. Entendeu? É só mostrar o resultado, cara. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça e mais que isso, eu vivi muito isso, cara. Quando eu entrei para esse mercado da advocacia, principalmente quando eu entrei na Nelson Williams, eu sofri muita crítica, cara, de alguns amigos em relação a esse posicionamento digital. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Falaram que você era blogueiro. Diversas vezes. Nossa, porque você expõe isso? Nossa, aí manda risada, aí vira chacota em grupo, não sei o quê, papapá, aí dá print, manda no grupo, aí dá risada e tal. Cara, e eu... Nem aí. Caguei. E você sabe qual que é o mais engraçado? Caguei. E o mais engraçado, cara, é que várias pessoas que faziam isso... Hoje fazem o que você... Não é nem que fazem. Algumas pedem emprego pra mim, outras querem saber mais sobre... Caramba, cara, o que você fez? O que você tá fazendo? Como é que é isso? Me explica direito como é que é isso aí, tal. Porque, cara, as pessoas... De novo, porque elas veem o resultado. Enquanto você tá construindo... o negócio, assim, as pessoas criticam e falam, nossa, poxa, blogueiro, advogado blogueiro, não sei o quê, papá. E você releva, né? Aí depois, cara, quando as pessoas começam a enxergar resultado, o cara tá construindo isso aqui, o cara faz 10 coisas ao mesmo tempo, caramba, como é que é isso, tal. Cara, as pessoas começam a te perguntar o porquê. A Natália, minha esposa, tem uma frase muito boa com isso, cara, que ela sempre fala, quando a gente tá discutindo essa coisa, ela fala, primeiro eles te criticam, depois eles vêm te perguntar como você fez para chegar lá. E é isso, cara. É exatamente isso. Fê, cara, hoje em dia, sabe o que eu mais escuto? Não, Fran, tá tranquilo, nós estamos só gravando aqui, tá tranquilo, pode passar na frente das câmeras, tudo certo, viu? Aqui, você que manda. Tá de boa. Sabe uma coisa, Fê, que você falou, cara? Hoje o que eu mais escuto, que me procura para falar sobre autoridade digital... Fred, quero isso, quero aquilo. Obrigado, Fran. Quer mais um cafezinho? Eu aceito. E aí, sabe o que eu percebo? O cara... A grande preocupação dele não é mais assim, se o conteúdo dele é adequado, se ele vai falar bem, se ele vai não sei o que lá. É
como é que essa primeira camada que mais convive com ele, os principais médicos, a família, vai encarar. Sabe por quê? O almoço de domingo você virou blogueiro. É o medo de julgamento, cara. Cara, e aí eu falo pro cara assim, bom, se esse é teu medo, nem comece, porque você vai ser um blogueiro. Com certeza. É isso que você é. Agora, eu falo, cara, imagina uma coisa. Daqui a 2 anos, esses caras que estão com medo de serem blogueiros vão estar na mesma. E você vai ter 150 mil seguidores. E vai estar falando com gente, atraindo pessoas, aumentando teu network, faturando mais. Qual que é a tua dúvida? O que falta para você entrar nisso? Eu fico me perguntando. E daí o cara entende. Mas é óbvio, esse paradigma, assim, que eu acho que é muito forte ainda, tem que ser quebrado. Primeiro, a internet, o Instagram, o digital, não é para influencers, blogueiros e creators. Ela é para todo mundo. Para todo mundo, né? Exatamente. Expor a vida é uma coisa. Expor conhecimento, difundir conhecimento, é muito legal. É muito legal e tem que estar intrínseco em todo mundo. Sabe? Então, isso está melhorando, claro, mas eu concordo total, assim, contigo. Eu vejo isso... Eu dei uma palestra há um tempo para uma imobiliária, cara, com uma porra de corretor, devia ter uns 25, 30. Meu, eu me impressionei, assim. Qual que é o grande receio de todo mundo? Ah, mas se eu fico fazendo isso, se eu fico filmando... Eu falo, brother, qual que é o problema? Você segue um monte de gente que se filma e você já bacana. Qual que é o problema de você fazer? E é uma curva. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a gente tem uma curva de aprendizado e maturação na internet. Por quê? Porque no começo, quando você começa a fazer, você acha que você está falando para ninguém que você não é interessante, que a sua vida não é interessante ou que as pessoas não vão te escutar. E aí você vai, mesmo assim, você vai produzindo. Você tem que vencer vários dogmas que você tem dentro de você, paradigmas, etc. E você vai indo, você vai indo, você vai indo. Daqui a pouco, você começa a ter uma interação com o seu público. Seu público começa a te responder. Pessoas que você não conhece começam a te mandar uma mensagem falando, pô, gostei disso que você falou, fala mais sobre isso. Ah, isso aqui você já pensou, etc. Você começa a ganhar um pouco mais de interação. Aí você vai tomando gosto, assim, não só pela coisa em si, mas pela relação que você vai criando com outras pessoas. E essa curva vai aumentando, vai aumentando. De repente, cara, você chega num ponto que você cria, na sua pequena audiência que seja, mas uma interação tão bacana, mas algo Obrigado, Fran, tão sensacional que, poxa, de troca, que você fala, poxa, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar mesmo. Eu acho que alguma coisa que eu falo impacta. E aí, cara, é o que eu sempre falo nas minhas caixinhas de perguntas, que você sempre comenta lá, né? Eu sempre falo, cara, se eu ajudar alguma pessoa, se eu inspirar uma pessoa, já valeu, cara. É isso. Por que não? Se uma pessoa chegar... E, cara, hoje eu recebo... Assim, no começo eu ficava muito animado quando você recebia uma mensagem assim, poxa, gostei muito do que você falou, me ajudou muito hoje. Eu falei, caramba, legal, né? Hoje, cara, tem vezes que eu recebo assim, sei lá, 30, 40 mensagens das pessoas falando, cara, muito obrigado por essa entrega, pô, adorei isso que você falou, tô pensativo, tava precisando ouvir isso hoje, não tinha pensado por esse lado, agora vou pensar mais nisso, vou me dedicar a essa questão. E aí, cara, é a hora que você vira a chave em relação ao medo de julgamento. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar a curva de maturação. Porque é essencial que a gente tenha essa paciência de produzir sem saber a quem, ganhar um pouco de engajamento, um pouco de interação das pessoas, e a partir do momento que você ganha interação, a coisa começa a deslanchar. Vai no automático, porque aí são pessoas com pessoas. São pessoas problematizando. E como é que a gente aprende? A gente não aprende... Essa coisa da escola expositiva, de ficar um professor no palquinho falando um monte de coisa, você parado lá, ou às vezes você dorme, às vezes você não... Isso acabou, cara. A aula hoje não é expositiva. A aula hoje, ela é problematizada. As pessoas querem conversar. As pessoas querem criar problemas para, a partir de problemas, criar conhecimento. Porque sem problematizar, sem a gente ter contraditório, conversar, como a gente está fazendo aqui agora, sem a gente ter troca de ideia, a gente não fixa conhecimento. Essa ideia de que você abre a cabeça das pessoas, despeja um conhecimento e fecha, isso é antigo. Isso não faz sentido. Por que você aprende mais matemática? Porque você faz um monte de exercício, cara. Você problematiza toda hora na sua cabeça aquilo lá. É simples.
Então, é isso que a gente precisa colocar na mente das pessoas. Que a partir do momento que ela criar um ambiente de interação, a partir do momento que ela criar na internet um espaço, como se fosse uma mesa de conversa, um almoço, um encontro de amigos, um churrasco, aí a pessoa entendeu que a curva de maturação dela chegou no ponto que ela se autossustenta. A gente só precisa vencer essa curva, esse começo, que é difícil. Porque, pô, de um lado os amigos julgando, a família falando que você é blogueiro, e todo mundo falando, nossa, como é que você se sujeita a isso? Blá, blá, blá. E você continuando e não tendo ainda um retorno, etc. Pô, poxa, é óbvio, você fica numa situação assim, pô, eu tô errado. E eu que resolvi fazer um podcast. Pois é, não. Caralho, velho. Mas é isso, cara. Não, mas... Pô, será que eu tô errado? Você se questiona mesmo. Óbvio que você se questiona. E aí que é o ponto. Aí é o ponto de você chegar e falar, parar de justificar, parar de encontrar justificativa, explicação para as pessoas, esquecer isso, focar no que você acha que é o certo e depois, meu amigo, só apresenta o resultado. É isso. É isso. Só isso. Não, e daí você pode até fazer o que a gente vai estar fazendo hoje, que é dar uma pincelada voltando um pouco para o passado. Mas, com o resultado adquirido, você valida tudo o que você fez. A grande questão é que no meio do caminho, é muito difícil você validar. Porque como você não tem resultado ainda, você não justifica o que você está fazendo. Né? Então, tem que ser, cara, quer saber? Eu boto ideia embaixo do braço e eu vou com ela até o fim desta caceta. Porque lá no fim, isso vai dar certo. E sabe uma coisa que eu percebo hoje, cara? Que assim, as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Sabe por quê? Até voltando um pouco essa coisa a galera apresenta receita de bolo na internet. É muito fácil fazer bolo com receita, né? Porque você vê lá 2 xícaras de farinha, 3 ovos, não sei o que lá, tanto litro de água, não sei o que. Isso é fácil de fazer. O difícil é fazer assim, toma aqui, ó, R$50 e agora você vai fazer um bolo. Mas como? Tem que ir no mercado, tem que comprar, tem que fazer, não sei o que lá. Sabe o que eu quero dizer? Não tem medida, não tem nada. Vai lá, faz o bolo. É isso. Seu. É isso. E aí depois você me mostra o bolo. Exato. E depois você conta, depois você faz a sua receita, que só serve pra você. Porque você não serve para outro. Então, hoje em dia, como as pessoas procuram essa receita, por que procuram? Porque elas enxergam na internet uma galera que está disposta a entregar uma receita de bolo pronta. E é mais fácil, gente. Eu vou falar para vocês a verdade. Eu, às vezes, eu não jogo muito porque eu sou muito gastão, né? Então, às vezes, eu jogo na Mega Sena. Você sabe disso, né, João? Já falei pro João isso aí. Eu jogo na Mega Sena. Sabe o que acontece, João? Quando eu jogo na sexta, sábado e domingo eu já quero gastar. Mas nem jogou ainda. Eu nem sei que eu ganhei. Sabe por quê? Porque é mais fácil. Qual que é o melhor jeito de ganhar dinheiro? Pô, eu jogo 7 números lá. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Gente, você tem que pegar as coisas e fazer cada uma das coisas que precisam ser feitas para chegar lá. E daí, o mais legal é caga. Eu fiquei falando ontem assim, né? Foda-se. Fala foda-se. Fala, meu filho não vai... Foda-se. Minha filha... Foda-se. Sabe por quê? Velho, enquanto você não disser isso pra todo mundo e você botar essa porra embaixo do braço e você fazer... E outra, deu errado. Cara, você fez. Não é que deu errado. Pode ser que você não conquistou aquele prêmio, aquele pote no fim do arco-íris que você tanto imaginava. Mas nada disso dá errado totalmente. Você tem muito ganho, você tem muito conhecimento. Você faz 10 mil coisas depois disso que necessariamente não precisa ser aquele resultado, principalmente aquele que você viu no Instagram, que você acha que os caras têm. A gente aprende muito mais com os nossos erros, né? É um lugar comum, é um clichê, mas é a mais pura verdade. Quando a gente erra, o conhecimento que a gente adquire no erro, ele é muito mais duradouro. Porque você sofre, poxa. E agora eu vou falar pra vocês. Por quê? Porque é fácil, gente. Você vê, é relógio bacana, é joaninha, é carro bacana, é avião. Mas, gente, pra chegar lá, bem nascido, família bacana, só lugar bacana ele frequentou. Porra nenhuma! Fê, vai assim. Porque assim, eu quero, obviamente, eu quero falar do grupo Natália Built. E aí, da tua presença lá. Mas eu queria, assim, como é que foram os teus passos até você virar advogado? Porque tem uma puta história legal, que olha pra você com esse cabelinho assim ondulado, bonito, com essa barbinha aí da moda, acha que você viveu bacana a vida inteira, entendeu? Sempre esses terninhos, esses relógios tiveram presente na vida. Não. E não é assim, né? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Acho que, assim, tudo começa na minha vida em Cachoeira Paulista, né? Acho que as pessoas nem conhecem essa cidade. Algumas conhecem por conta da Canção Nova.
que é uma organização de uma igreja, né? Da Igreja Católica, que é super famosa lá em Cachoeira, tem um trabalho super bonito. E o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É isso que... O INPE é em Cachoeira Paulista? Tem em São José dos Campos e tem em Cachoeira Paulista. Eu achei que era São José dos Campos. Tem dois, tem os dois. E aí, cara, a gente... Em Cachoeira, eu nasci em Cachoeira Paulista, 30 mil habitantes a cidade. E, cara, morei em Cachoeira... Então você é um dos caras mais famosos de Cachoeira Paulista hoje em dia. Não. De jeito nenhum. Poxa, adoro lá. A cidade é super bacana. A família tá lá ainda? Grande parte da minha família tá em Cachoeira ainda. E cara, o mais engraçado, né? A gente não... Eu, pelo menos, né? Eu não conhecia... assim, 10% do que eu conheço hoje do que existe aqui fora, do mundo aqui fora, né? Então, assim, lá, cara, as minhas aspirações, elas eram muito limitadas. Então, assim, eu cresci numa família, obviamente, eu nunca passei fome, mas a gente tinha muita dificuldade. Quando a minha mãe casou com meu pai, por exemplo, não tinha geladeira na minha casa. Tinha que comprar as coisas e consumir no mesmo dia. Então, assim, isso foi... mesmo, mas isso aí faz pouco tempo, porra. Você tem 30 e poucos anos. Eu tenho 34. Então, vamos lá. Há 34 anos era essa situação. Não, mas isso mudou. Mas isso é 85. Você nasceu o quê? 85? 87. Eu sou ruim, né? Você tem... E, cara, e assim... E nessa toada, eu acho que a minha mãe teve um papel fundamental na minha vida. Porque ela sempre acreditou, assim, de uma maneira obstinada, assim, que eu daria certo na vida. É até engraçado. Porque eu lembro que tinha uma escola particular em Cachoeira que chamava Educandário. E essa escola era a única escola particular de Cachoeira, que era, enfim, uma cidade muito pequena, etc. Eu não sei se era a única, mas era aqui... Todo mundo que tinha condições de estudar numa escola particular estudava lá. E eu lembro, cara, que a minha mãe, ela passou num concurso de psicóloga da prefeitura. E todo o salário dela era 100% utilizado para pagar a escola. Então não sobrava nada. Ela pagava toda a escola com o salário... Você é filho único? Eu sou filho único. E todo o salário era utilizado para a escola, 100%. Ela ficava sem nada. Pô, vou investir na educação desse menino. Exatamente. E aí eu fui crescendo, aí... Na quinta série, na época, né? Hoje acho que é 6º ano, etc. Mas na quinta série, na minha época, do ensino fundamental, alguns amigos foram estudar na cidade vizinha, que era Lorena, que o colégio era um pouco melhor. Lorena, famoso. Exato. E tinha um sistema de ensino lá que era mais bacana, que era o ângulo, etc. E assim, cara, só que a escola, pra mim, era extremamente cara. Não tinha condição nenhuma de estudar lá. Esquece. Só que a minha mãe começou a trabalhar na escola. Ela arrumou a boca lá pra você. Opa, ela começou a trabalhar lá. Ela dava aula, cara, de relações humanas pra 5ª e 6ª série. Eu lembro na época, na 7ª série. Ela fez isso pra te colocar na escola. Só pra que eu conseguisse estudar lá de graça. De graça não, porque era um direito dela, né? Mas assim, pra que eu tivesse acesso a essa escola que era melhor. Porra, olha, eu sei que eu interrompo os convidados e... Olha que loucura isso. Só pra contextualizar. Eu morava em Campo Limpo Paulista, num sítio. E a minha mãe tinha muita vontade que eu estudasse num bom colégio. A minha mãe, ela é pós-doutora em Química. Ela foi dar aula de informática no Colégio Rio Branco, que era um colégio que na cabeça dela era muito legal para eu estudar. E daí, olha que louco, você falou isso, até me arrepiei, porque eu lembrei disso. Minha mãe foi dar aula de informática. Acho que minha mãe não tinha nem computador em casa. A gente não tinha nem computador, eu acho, se eu não me engano. E ela foi dar aula, assim, a boca que abriram pra mim foi essa, pra eu poder estudar. E é louco, olha o que os pais fazem pela educação, porque ainda mais pais, tua mãe é psicóloga, minha mãe era professora, então os pais, esse valor pra educação é muito foda, né? Não, é impressionante. E assim, sempre foi a orientação lá em casa. Então, assim, ela sempre teve enfim, essa obstinação mesmo, essa coisa de, poxa, isso é o mais importante, é a única coisa que eu vou poder fazer, eu não posso deixar uma herança para ele, porque eu não tenho, mas eu vou deixar a educação no máximo que eu posso, foda. Entendeu? Foda. E aí, cara, eu comecei a estudar, e aí, a partir daí, ela trabalhou até, enfim, muito tempo, né, nessa rede, etc. E lá dentro eu me formei. Né? Lá enfim, eu peguei gosto. Você passou uma vida com uma educação melhor por conta disso.
Porque lá, assim, ela dava aula, mas ela foi crescendo dentro da escola também, ela virou coordenadora da escola, etc. Então, acabou que eu criei uma história lá e ela também criou uma história lá na escola, mas sem facilidades. Ficou um pouco melhor, mas sem facilidades. E aí, o que aconteceu? Teu pai fazia o quê? Meu pai era químico, trabalhava numa fábrica, mas durante o ensino médio eles se separaram. Tá. Então, acabou que a gente também teve esse ponto lá no meio do caminho que a gente teve que enfrentar, era um problema. E dentro desse contexto todo, já estava um pouco mais organizado do ponto de vista da educação por conta dessa questão da escola. Quer dizer que aí tua mãe, pelo menos o dinheiro que ela ganhava na prefeitura, podia fazer outras coisas que não pagar a tua escola. Não, então, mas ela já migrou e foi trabalhar full time. Ah, foi pro privado. Foi pro privado e lá a condição era melhor. Tá bom, assim, entendi. Não era um mar de rosa, mas era melhor. E a gente, poxa, sempre com dinheiro contado, zero, não esbanjava em nada. Não, sem... Não esbanjava em nada, zero. Ah, então já não tinha helicóptero e assim. Mas nem perto. Achei que tinha já. Não. O cara vinha aqui contando as histórias pra mim. Verdade isso aí. Aí, cara, o que aconteceu? Aí, a partir disso, enfim, aí veio o período da faculdade, né? Porque na faculdade era o seguinte, eu não tinha condição de fazer uma faculdade particular, né? A gente não tinha dinheiro para isso. Então, a minha mãe chegou para mim e falou, estou investindo na sua educação aqui dessa forma, etc., porque eu preciso que você faça uma faculdade pública. Então, me ajuda. E faculdade pública era difícil de passar, etc. Não, de faculdade pública é um... Exato. É um troço... E aí, cara, eu estudei pra caramba, etc., passei na Estadual de São Paulo. Fiz Estadual de São Paulo. E durante a faculdade também... Estadual de São Paulo é São Francisco? Unesp. Ah, tá, Unesp. Eu fiz em Franca, eu fui pra Franca. Tá bom, você fez no interior. Isso. E aí eu fiquei na Unesp, lá em Franca, 5 anos. A minha mãe também me dando uma baita ajuda para me manter lá. A faculdade era gratuita, mas... Ah, mas o bambu em volta é uma merda. É livro, escola, comida... escola não, é moradia, comida, um monte de coisa. Eu morava em República, tudo, assim... Era... Eu não tive essa... Não, eu morava em República, Doideira, era tudo louco. Contado, cara. Nossa, eu lembro, era tudo contado. A gente tinha... A hora que sobrava um dinheiro pra cerveja ali, era um negócio bacana. Ah, não, cerveja lá em Franca tem muito, moço, tem muito. Ela é fábrica de sair. Pois é, cara, pois é. E aí... depois, né, da faculdade, etc., eu estudei na faculdade, aproveitei a faculdade, era, poxa, no interior, então, foi super legal o período de faculdade, etc. Aí teve a prova da OAB, que foi uma outra questão muito engraçada, que também tem a participação da minha mãe. Porque a prova da OAB pra gente, né, era cara, eu lembro que na época, acho que era uns 200 e poucos reais, etc. E a gente estava num período, de novo, de dificuldade financeira em casa. Sabe? Você e tua mãe andando muito juntos. Muito juntos. Quando você fala a gente, é sempre você e tua mãe. Sempre. Legal. E muito junto. Como é que ela chama? Denise. Dona Denise. Deu bem a menina, viu? Os papos com ele é bruto. Os livros que ele lê, né? Ele lê os caras chiques, os autores. Aí ele traz pro momento atual. Toma uma... Desculpa. Eu lembrei de uma coisa que eu quero falar. E aí... durante esse período, né, que eu tive que prestar a prova da OAB, eu lembro até hoje que a minha mãe, ela aceitou levar uma turma de alunos pro Hopi Hari para ganhar um dinheiro, e esse dinheiro ia ser usado para eu pagar a prova da OAB. Num domingo, assim. Então ela foi num domingo levar uma turma no Hopi Hari. E aí ela levou a turma no Hopi Hari, ganhou o dinheiro na mesma hora. Já dá aqui os 200, dá 450. Pra pagar a prova da OAB para eu poder fazer a OAB. Cara, E isso, vamos lá, isso faz 11 anos, hein? Sim, não, 200 era 2000. Exato. Não, eu tô falando assim, isso marca tanto a gente, né, cara? Demais. Cara, eu acho esse tipo de coisa, eu acho muito foda, cara. Não assim, óbvio, pela tua mãe fazer por você, mas como essas coisas na nossa, de novo, né? É mais um desses pequenos degraus que a gente vai subindo na vida, e são degraus que a gente não esquece, né, cara? Pô, aconteceu isso foi foda. Cara, todo começo de ano na faculdade, eu lembro até hoje, a minha mãe economizava na unha só pra comprar os meus livros, velho. Mas na unha mesmo. Eu lembro que ela falava, você vai ter todos os livros da faculdade, você vai poder comprar, etc. Ela economizava o ano todo. E daí tinha que ler, né? Nossa, opa. Eu me debruçava. E aí ela comprava os livros todos. Ela falava, compra todos que você precisa, filho. Tá aqui, ó. Todos. Vai lá, compra.
vê o que você precisa, tal, tá aqui. E sempre contado, cara. Sempre contado. Mas, Fê, você não acha que esse tipo de coisa, até quando é mais difícil, assim, claro que tem muito valor, e eu, inclusive, até botei um corte meu aí no Instagram esses dias, que eu falo, cara, assim, quem pega uma coisa já organizada... o Gui Guazelli veio aqui. O Gui... Parceiraço, que você que me apresentou pessoalmente. Fui eu que te apresentei. Casa, na sua casa, na minha eu conheci ele. E eu falei isso pra ele, falei, cara, na verdade, ele ganhou, ele recebeu uma empresa montada, estruturada. Eu falei pra ele, cara, a tua responsabilidade é muito foda. Porque, queira ou não, você ganhou uma coisa construída. Sim. Né? Eu sempre falo, cara, eu vou falar a verdade pra você. Os caras perguntam, Fred, você é um cara de sucesso? Pra caralho. De onde eu vim, as possibilidades que eu tinha, as pessoas ao meu redor, o que elas têm hoje, eu sou um cara de muito sucesso. Você tem tudo o que você quer? Muito longe. Quero muitas outras coisas, quero realizar muito mais, quero ter outra... Mas, diante do cenário em que eu me criei, cara, a gente tá super bem, né? E outra também, eu fico pensando assim, cara, de onde você veio, você nem precisava estar onde você tá. Não é verdade? Não, assim, é bom pra caralho. E eu tenho certeza que você quer mais. Até pelo que eu já ouvi. Um beijo. Tem uns planos nervosos. É coisa de milhão. É milhão, muito milhão. Mas, assim, não era... Assim, pô, velho, se você estivesse advogando numa cidadezinha pequena, num estóriozinho pequeno, e vivendo a vida, né? E pagando a escola do teu filho, e tava legal pra caceta. Né? Já ia ser uma baita realização. Não é? Com certeza, com certeza. Sabe uma coisa? E é isso, eu adoro fazer esse paralelo das coisas da internet. Porque isso já seria um puta sucesso. Só que aí que tá. O cara ficar vendo essas coisas todas, porque a internet também abriu o mundo. Você vê que você comentou logo no começo, você falou, pô, eu lá em Cachoeira Paulista não imaginava que o mundo era tão grande. De jeito nenhum. Né? Quando a internet, e óbvio, você vem pra capital e tal, e você abre a cabeça... Pô, você fala, cara, tem muita coisa pra conquistar. E daí as conquistas que Ai, caralho, eu derrubei tudo. As conquistas que pareciam ser muito fatídicas e muito interessantes, elas... Puta, já não é tudo isso, né? Aí você vai escalando, você escala na sua cabeça até o sucesso. Não, agora quero mais. Cara, isso é muito socrático, né, cara? Que é muito o quê? Socrático. Porque assim, você sabe que você não sabe de nada. E quanto mais você sabe... mais você sabe que você não sabe de nada. Eu tô aparecendo na câmera, gente, agora. Eu quero contar pra ele. Socrático é de Sócrates, ele quis dizer. Se você aí não entendeu, tá de brincadeira. Agora tá a minha. Ele fala assim, isso é muito socrático. Velho, o cara... Porra, velho. Eu fiz uma noitada com ele em família. Ele toma cerveja, viu? Vocês acham que ele só toma vinho, uísque? Cara, ele gosta de cerveja, IPA. Se você quer dar um presente pra Felipe Borges, você pode dar IPA, que ele gosta pra caralho. Lembra? Tomamos 17 de cerveja longa, gigante. E ele começou a falar dessas porra. Ele fala de Machado de Assis, de Sócrates, de Platão. Ixi, é uma conversa, bicho. Você se sente meio burro quando começa umas horas assim. Mas depois ele volta pro normal. Mas assim, cara, é muito verdade. Porque você ganha uma dimensão de trabalho maior. Você ocupa outros espaços. Se você ocupa um espaço X de 50 metros quadrados, você vai fazer o cálculo de arquitetura para 50 metros quadrados, não vai? Se eu te dou uma laje de 1.000 metros, no começo você fica, né? Caramba, o que eu faço aqui? Eu não tenho móvel para isso, né? E é a mesma sensação da ocupação mental. Então, se eu te dou um alcance de visão de 50 metros quadrados, você tem um projeto arquitetônico. Se eu te dou um alcance de 1.000 metros, seu projeto arquitetônico é completamente diferente. Você vai bolar um outro plano, você vai fazer outro projeto. E é isso que acontece quando você começa a escalar. Bom. Entendeu? É exatamente essa leitura que você faz. E cara, quando você começa a dimensionar, poxa, o que eu quero fazer? Porque até certo ponto, Fred, e eu não vou mentir porque eu não vou ser hipócrita, você faz sim pelo dinheiro. Você quer o sucesso material. Você quer chegar e falar, poxa, eu quero ter dinheiro para fazer isso, eu não quero passar dificuldade. Não. Depois de um certo ponto, você tem que encontrar um porquê. Porque senão não faz sentido, você não cresce mais. É engraçado isso. Raras as exceções que só faz dinheiro pelo dinheiro, que crescem muito. Quando você encontra um porquê, pô, o que eu vou mudar? Eu sempre falo, cara, que você precisa muito ter uma ideia e solucionar um problema. Exato.
Você precisa solucionar um problema de um grupo de pessoas. E, cara, essa ideia e essa solução de problema, ela nada mais é do que o seu porquê. É o porquê que você vai fazer aquilo. Seu propósito de vida. Aquilo vai te retroalimentar todo dia. Que é aquilo que a gente estava conversando aqui antes. Nossa, eu estou trabalhando das 8 da manhã até as 10, 11 da noite todo dia. Você tá feliz? Estou feliz pra caramba, cara. Tô feliz pra caramba. Também você não tá enchendo laje, né? É legal. Tá não, então... Não, mas... Feliz pra cacete também. Bom demais. E outra, cara, eu só faço hoje um trabalho que eu tenho maior tesão de fazer aquele trabalho. Não, animal. Entendeu? Gosto pra caramba. Apoio pessoas que eu amo. Então, assim, cara, isso pra mim é sensacional. É o meu porquê. E aí que você cresce. Porque aí, cara, você começa a ter um monte de projeto e enquanto em condições normais de temperatura e pressão, algumas pessoas olhariam para aquilo e falariam, você tá louco, a minha caneta cai 18 horas. Que é o pensamento, né? Tradicional. Ultra conservador, né? Você começa a falar, poxa, eu não tenho tempo para o tanto de projeto que eu tenho. Eu tenho 10 projetos que eu tenho que realizar. Aí você começa a priorizar, você começa a gerar eficiência, você começa a pedir ajuda das pessoas, comprar tempo das outras pessoas. Você começa a dar um jeito. E quando você dá um jeito, você soluciona o problema. Quando você resolve dar um jeito, não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou me virar. Aí é o primeiro caminho para você começar a solucionar problema. É porque você soluciona o seu. E a partir do momento que você soluciona o seu, você aprende em si mesmo como é que você soluciona o problema do outro. Cara, tem uma galera lá no Vale do Silício que fala que adora contratar gente preguiçosa. Eu achei muito louco isso. Mas, cara, o cara que ele quer ganhar tempo para ele descansar, ele vai elaborar na cabeça dele maneiras de se trabalhar com mais eficiência. Enquanto um cara vai levar 8 horas para fazer uma coisa, aquele cara ele vai inventar um método de fazer aquela coisa em 1 hora. Ah, tá. Aquele cara é um cara que você tem que prestar atenção nele, cara. Porque, cara, ele gera valor. Ele vai resolver um porque problema. Ele ganha tempo, ele resolve o problema e ganha tempo, cara. Então, esses caras são os caras que a gente tem que prestar atenção neles. Ô, Jorge, você tá trabalhando muito, viu? É bom você fazer almoços mais longos pra você arrumar um jeito de melhorar a sua performance. Mas é verdade. É verdade. O cara que... Porra, juro, tem coisa... Sabe uma coisa que eu acho do caralho que eu faço aqui? Porque eu escuto umas coisas, velho, que eu falo... Como é que o cara fala isso? Porque é verdade, velho. Claro. Quer ganhar tempo? Pega um cara que trabalha pra caralho, ele resolve, mas ele fica 10 horas resolvendo. Pega um preguiçoso mesmo. Cara, e tem um outro mantra, hein? Que é conectado com esse. Que o povo sempre fala. Que, assim, aquelas famosas frases, né? Autores desconhecidos. Isso. Que os caras sempre falam. O cara trabalha tanto que ele não tem tempo de ganhar dinheiro. E é verdade. Ah, isso eu escuto muito. Por quê? Porque, cara, o cara que trabalha... Por exemplo, vamos voltar a esse exemplo do preguiçoso. Então, ele tem lá as 8 horas para ele realizar aquela tarefa. Cara, ele já realiza aquela tarefa em 8 horas e para ele aquela tarefa ela é executável em 8 horas e ponto. Ele nem pensa como que ela pode ser executada em 1 hora. Ele acorda todo dia e faz aquela tarefa em 8 horas. Ponto. Esse cara não é um preguiçoso, esse cara é o cara que faz o trabalho, né? Exatamente, é o cara que faz o trabalho e que ele é convencido que aquele trabalho é um trabalho de 8 horas. Entendi, perfeito. É uma tarefa para ser realizada em 8 horas. Vai lá, bate, faz, Exato. arruma... E esse cara possivelmente vai fazer aquele outro cara que quer fazer em 1 hora de chacota. Ele vai falar para aquele cara, nossa... Você como é preguiçoso, vagabundo. Vagabundo. Não quer trabalhar. Exatamente. E olha, vai fazer de qualquer jeito. Aí esse cara preguiçoso arruma um método. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo catedrático no direito para você. Só uma coisinha. Você viu como ele fala umas palavras bonitas, gente? Ele fala catedrático. Aí ninguém fala, viu? Você pode... Vai lá nos podcasts aí que você costuma falar. Vai lá no podcast que você vê que os caras não falam catedrático, não. Não é assim, não. Vai lá. Cara, eu me lembro de todas as vezes que a galera metia a boca. Por quê? Porque o advogado antigo, ele falava, não, porque você tem que sentar no seu computador, na máquina de escrever, lá atrás. E fazer a petição do zero. Ficava lá, 5 horas. Digitando, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pá! Sempre esse mesmo cara sempre. E digitando, e fazia petição, e ainda se engabava. Pô, hoje fiquei 8 horas na frente do computador, fiz a petição do zero,
Fiz inteira, do zero, construí, porque eu sou bom pra caramba nisso, e eu não copio e colo, não sei o quê, papá, tá. Aqui, ó, meu trabalho. Não, nem tinha essa coisa de copiar e colar. Artesanal. Aqui, nem ó, devia ter isso. Então, aí veio um cara, depois de muito tempo. Agora imagina o diálogo desse cara com um cara que fala, não, eu desenvolvi um sistema que você coloca 5 informações, a petição fica pronta em 5 minutos. É um robô. É um robô. É um robô que você coloca lá as informações principais, o robô faz a petição, entra no site do banco, emite a guia, recolhe a guia no sistema de pagamento e tudo isso que você levaria, uma pessoa realizando todas as tarefas, levaria 1 dia e meio mais ou menos, o robô vai levar 6 minutos. Você acha que isso dá certo? Eu tô imaginando o diálogo do cara. Nossa! Vocês são absurdos. Você é um preguiçoso, meu. Quer matar tempo? Escreva. Entendeu? Quem que você contrataria hoje no digital? Você que tem uma visão digital. Não, preguiçoso. É óbvio. Eu não chamaria ele de preguiçoso, mas... Não, de genial. Não é? É um gêniozinho. A gente fala assim... Não é? É. E para aquele cara que realizava esse mesmo trabalho em 8 horas, esse cara é um preguiçoso ou é um cara que tá matando a advocacia. Viu? Fudeu, hein? É mesmo, hein, Fê? Olha aí, tá vendo? Cara, não existe crescimento sem inovação de alguns preguiçosos. Não, porque, na verdade, velho, eu acho que desde o Fordismo, a sacada foi: vamos encontrar um modelo mais rápido e, portanto, mais eficiente de fazer a mesma coisa que fazemos no momento atual. Eu acho que esse é um conceito natural. É assim que vive a vida. A gente fala aqui a palavra, né, preguiçoso, que é para chamar atenção, né? Lógico, não. Não é o preguiçoso. Não é vagabundo. Não é vagabundo. Mas é o cara que quer ganhar tempo. É o cara que quer ganhar tempo. E, cara, eu adoro os momentos de preguiça que eu tenho com a minha família. Mas você tem? Assistindo a série. Não, alguns. O último ano você não tem. A última série que ele viu é a série de 2015. Game of Thrones. Ele assistiu Game of Thrones, irmão. Ai, Game of Thrones. Faz 10 anos ter esse bambu. O cara não vê. Sabe por quê, gente? Aí ele casou. E a mulher dele é embaçada porque a mulher dele tá em tudo que é revista. E é foda, meu. Você tem que tomar cuidado com isso. Não com ela, mas assim, que ela parece lá, a mulher dos milhões e tal. Mulher faz milhões com isso e aquilo lá. Que eu só vejo as capas. Lá no Instagram ela coloca muito isso. Tem que botar um segurança dos parros lá pra cuidar. E aí hoje, além dessa história incrível, além de ser um baita advogado, ele ainda toma conta do grupo e na Natália Bilt, que tem várias ramificações aqui. Ele vai contar um pouco hoje do que ele faz lá. Você faz isso o quê? Das 8 horas da noite até as 10h30? Não, Você na faz realidade. Terça e quinta, é só sábado e domingo. Vamos explicar esse ponto aqui, que é um ponto importante, que todo mundo tem uma baita curiosidade também, né? E eu nunca falei sobre isso, é a primeira vez. Aqui é isso. Você fala a primeira vez das coisas. Então, assim, vamos lá. Quando eu e a Natália, a gente decidiu ficar junto e a gente casou, né? A gente tá esperando a minha primeira filha agora, que é a Bela, que vai nascer em outubro. Isabela? Não, é Bela mesmo. A Bela mesmo? Bela mesmo, Bela. Legal. E, bom, teve um dia que ela chegou em casa. Bela é bom que você chama pelo apelido, já o universo... Exato, inspira, exatamente. Né? Sabe que meu sonho, se eu tivesse um filho, eu ia chamar Henrico, né? Você chama Henrico como? Rico. Pronto, o universo já vem conspirando, entendeu o que eu quero dizer? Porque eu sou Frederico. Porra, ninguém me chama de rico. Todo mundo, eu sou Fred. Mas eu podia ser rico, né? E eu sou um cara da energia, do universo. Eu falo, cara, quanto mais você emite, mais você recebe, mais você recebe. Então, você já chama de Bela, que a menina já vai ser bonita sempre. Exato, E aí teve um dia, cara, que foi emblemático, assim. A Natália chegou em casa e aí ela falou, queria conversar com você. Eu falei, pois não, né? Falei, não, o que será que aconteceu, né? Ela falou, olha, o grupo tá crescendo muito. A gente tá com diversas coisas, diversos projetos, etc. E tá muito difícil de tocar isso sozinho. E aí eu falei, não, ela vai pedir uns conselhos, etc, etc. Ela falou, olha, é o seguinte, como meu marido e como participante dessa família, você tem a obrigação de me ajudar.
E aí eu olhei pra mim assim... Ela é braba assim mesmo. Eu já vi ela falando, ela é braba mesmo. Aí eu falei... Não, e aí eu fiz um exame de consciência e falei, realmente, né? Eu não posso me manter apático, tipo, não, isso aqui... Tem o meu emprego... Não. Tipo, ela tava coberta de razão. Aí eu cheguei pra ela e falei, não, então vamos fazer o que a gente faz de melhor, que é complementar as características. Porque eu e ela, em termos de características de skills, a gente é diferente. Você conhece os dois, você sabe. Sim. Ela é extremamente criativa, lúdica, etc. Eu extremamente racional, prático, trabalho com planejamento, etc. A gente uniu as duas coisas. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ajudá-la. Ela, obviamente, e isso tem que ficar muito claro, é ela que reina na empresa. A empresa é a cara dela, é a persona dela. Então, assim, só chegou até lá por conta dela. Mas eu comecei a ajudá-la na operação. Então, em termos de operação, organização... Você vendeu um pouco do seu tempo para ela, ela comprou um pouco do Exatamente. Pra escalar. Mas, exatamente. Cara, e aí, hoje... de tudo que a gente falou aqui, é muito isso. Cara, essa coisa do tempo é muito importante. Então, assim, ela tinha um negócio que era desse tamanho, que virou desse tamanho, que virou um negócio desse, porque virou um transatlântico. Como é que você toca um transatlântico sozinho? Não se toca. Ninguém conduz um transatlântico sozinho só no leme do bar. Não dá. Tem muita gente para fazer muitas outras coisas. Muita Mas você ficar olhando e não pegar um iceberg no caminho... Opa, desculpa aí que eu bati. Não pegar um iceberg no meio do caminho, você precisa de muita gente fazendo muitas coisas. E mais, o combustível desse transatlântico é a própria criatividade dela. Exato. Então, se ela dedicar energia a questões que não são inerentes a isso, da criatividade, do lúdico, da inovação, que o mercado espera isso dela, o que acabaria acontecendo? Ela desviaria a energia que era para isso para o operacional. Para cumprir missão. Exatamente. E aí ficaria correndo atrás do rabo, entendeu? Então, é aí que a gente percebeu que eu precisaria ajudar de alguma forma. E aí a gente montou um projeto juntos, a gente, enfim, realiza isso juntos. E, poxa, a gente é muito feliz nessa missão hoje, sim, em relação a esse ponto. E mais que isso, cara, eu encontrei uma maneira de trabalhar feliz e ainda estar perto dela, que é a pessoa que eu amo. Então, assim, cara... Não, tá perfeito. Fechou um bloco, um núcleo duro, familiar, muito grande. Muito grande. Não, e pelo jeito... Os voos de Natália Bildt, de maneira geral, como negócio, são gigantes. Gigantes. Né? Eu acompanho um pouco pelo Instagram e vejo... eu brinquei com essa coisa das matérias, das reportagens. A gente sabe que a imprensa escreve o que tem que escrever mesmo. Quando você fatura milhões, tem que escrever que é milhão mesmo. Mas é um troço que realmente vai muito além... da tatuagem, eu não sei como é que é o nome, da pigmentação de sobrancelha. Sim, hoje, sim. Né? Então, quem conhece esse negócio só por isso... Cara, é aquela onda da experiência, cara. As pessoas hoje, elas não querem comprar simplesmente um serviço, elas não querem simplesmente se sujeitar a um serviço. Elas querem ter uma experiência, elas querem ter uma fuga da realidade dura, elas querem encontrar um universo que sempre falaram para ela, uma geração que veio, né, agora, sempre falaram para ela que não, que a vida é trabalhar duro, a vida é essa coisa de Walt Disney não existe, tal. E a Natália veio para falar, não, existe. Você pode ter um momento do lúdico, você pode ter um momento do sonho, você pode ter o intangível, você pode ter uma memória, mesmo que você seja fazendo a sua sobrancelha, fazendo a sua boca, cuidando de você, você pode ter um momento inexplicável, lúdico, encantador. Por que não? Só porque te ensinaram que isso não existe? É experiência, cara. Sim. Todas as grandes corporações no mundo hoje já perceberam que esta nova onda de venda vai acontecer pela experiência. Pelo que você proporciona, quais são os sentidos que você provoca no seu consumidor. E aí que entra a experiência do grupo, na Natália Bildt. Porque ela atua em várias coisas. A gente tem curso online, curso presencial, produtos, clínica, filiados, um projeto de franquia enorme que está vindo aí. Então, assim, são várias coisas. Sim. Ao mesmo tempo acontecendo, vários projetos que precisam ser conduzidos de alguma forma. Obviamente. Né? Então, assim, sem perder a cultura da empresa, sem perder aquela coisa do mágico, do sonho, do também é possível, da esperança. Porque isso, cara, não é uma venda.
E assim, é puro e simples. Isso é proporcionar uma nova chance. Seja da autoestima, seja de uma profissão. Essa é a diferença. Sim. É porque, na verdade, não é só um serviço prestado, né? E aí até, se você quiser engatar naquele papo nosso do empreendedorismo, a partir do momento que você ensina uma profissão, você ensina o próximo passo da carreira de uma pessoa, pô, além da responsabilidade que você tem também uma coisa ali, Fê, que é... Cara, deve dar um prazer, uma sensação que eu fico pensando, cara... Você ensina uma mulher a fazer isso e ela pega um ônibus e volta pro interior e começa a fazer e prospera e vira um franqueado ou vira alguém que carrega a tua... Cara, isso é incrível, imagino. E mais do que isso, assim, você se torna parte, né? E de alguma forma até responsável por uma vida. E daí, claro, em escala, sei lá quantas pessoas... vocês ensinam ali mensalmente ou anualmente, digamos assim, sei lá, puta, a gente ensina 300 pessoas por ano. Nem sei quanto é o número, pode ser que seja mais, mas... Cara, são 300 famílias vivendo de um ofício novo que ela parou para aprender. Ela botou o pijaminha lá, parou e aprendeu. Cara, eu acho isso, no momento em que vivemos hoje, em que a educação tá desconstruída, a gente nem sei mais para onde a gente vai na maneira tradicional. Sim. Todo mundo buscando novos afazeres, novas possibilidades, novos caminhos. Cara, você ter a possibilidade, quase uma dádiva mesmo, assim, de poder partilhar conhecimento, ensinar. Porque a gente partilha, você, eu, partilhamos conhecimento no dia a dia de forma orgânica e gratuita. Quando a gente faz isso, a gente não tem muita responsabilidade pelo lado de lá. Porque eu falo, cara, eu não estou te ensinando nada. Eu quero que você pegue um pouco do que eu falo aqui no dia a dia, pega essa pílula, toma ela, adapta ela ao teu dia a dia e põe para rodar. A partir do momento que você cria um modelo de curso, gestão, que ensina 1, 2, 3, chega aqui e faz isso, cara... Você é a pessoa, eu imagino, sei lá, as alunas dela de 10 anos, de 5 anos, falam assim, cara, eu tive aula com ela e isso transformou a minha vida. Sim, sim. Meu, isso deve ser uma coisa insana. Não, isso é maravilhoso, cara. E mais que isso, né? Tem essa coisa da gente dar uma nova ideia, um novo propósito de vida, né? Acho que isso é super importante. E a chance das pessoas se empoderarem de novo, as mulheres principalmente, né? De ocuparem um espaço que elas não ocupavam e fazendo algo que é prazeroso para elas. Que, enfim, essa questão da beleza, do mercado da beleza, é um dos mercados que mais crescem no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente precisa olhar para ele diferente, né? E eu acho que isso é muito importante. E nesse gancho do empreendedorismo, eu acho que é super importante a gente trazer a consciência para as pessoas do seguinte, cara... E até a gente estava comentando disso, né? Que a gente tem um curso de empreendedorismo agora, que a gente faz, é super selecionado, presencial só, por enquanto. Mas que a gente fala que nem todo mundo é um bom empreendedor, nem todo mundo é um bom empregado. E o sucesso, ele não está vinculado a um ou a outro. Cada um tem um perfil. Porque o que me incomoda hoje na internet, Fred, é o seguinte. As pessoas, irresponsavelmente... elas estão mandando uma mensagem para o mundo que é a seguinte: se você não empreende, se você não tem um negócio, você não tem sucesso. Você é um fracasso. Isso. E isso é irresponsável. Minha opinião. Isso é irresponsável. Não, para mim, eu concordo gênero, número e grau. Então, assim, por que isso é irresponsável? Porque o sucesso... Primeiro que sucesso é algo relativo. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Ponto. E 2, quando a gente fala para uma pessoa, que é uma pessoa, por exemplo, tem pessoas que têm a habilidade de intraempreendedorismo, que é empreender dentro de uma organização de alguém. Qual que é o problema? Eu posso ser um bom gerente comercial dentro de uma empresa e ser um empreendedor, um intraempreendedor. Ou seja, eu tenho as pessoas que trabalham para mim, eu tenho resultado, eu tenho planilha, eu tenho controle, eu tenho o meu setor que eu administro, eu tenho o meu micro-universo dentro daquela empresa, por exemplo. E eu sou feliz assim. E aí você pode trazer novos projetos. Novos projetos. Cara, então tem muita assim, coisa que você pode fazer. É muito irresponsável você vender isso para as pessoas.
É muita irresponsabilidade. Você chegar e falar, você tem que ser empreendedor. Se você não for empreendedor, você não presta. Cara, puta, isso é tão incrível. Eu vou te falar, uma vez eu tava, sei lá, acho que uns 8 anos atrás, ou 7, eu tava numa palestra e o Caíto Maia da Chili Beans estava falando. E essa onda do empreendedorismo já era algo muito fomentado. E daí ele fala assim, gente, se todo mundo for empreender, quem que vai ser meu financeiro? Quem que vai ser o meu não sei o que lá? Quem que vai ser o meu auxiliar administrativo? Tem gente que nasceu para fazer uma coisa e tem gente que nasceu para fazer outra. Eu vou falar a verdade para você. Se você estiver aí, desse lado da telinha, querendo empreender e você tiver um emprego, não empreenda, não. Fica aí no seu emprego. Porque, velho, a não ser que você esteja muito pronto, se você fala, cara, eu tô muito pronto pra ter todo tipo de dor de barriga, tô muito pronto pra encarar todo tipo de desafio, porque é um troço foda. Muito. E normalmente, filho, eu vou te falar, a gente não sabe quem é empreendedor. A gente descobre ao longo da vida, muitas vezes, porque não temos alternativa. Exato. Sabe por quê? É o empreendedor na marra, né? Mano, não tem. Hoje em dia eu te falo, Fred, você... Cara, talvez eu realmente não aceite hoje ter um emprego. Talvez, porque eu me acostumei com este modelo de vida, onde eu realmente adoro começar um pequeno projeto e botar ele pra rodar, e depois escalar, e depois dar pra alguém tocar. Que eu não gosto de coisa grande. Eu descobri isso na minha vida, eu não gosto de coisa gigante, megalomaníaca, mas o meu sonho era ter coisas megalomaníacas. E hoje em dia, eu fiz um exercício mental durante a pandemia que, na verdade, o que eu gosto é literalmente assim, fazer pequenas coisas, projetos pequenos e que depois a gente ganha tração, ganha volume e eu quero... Qual que é o próximo pequeno que eu vou criar? Eu sou isso. Eu me descobri, né? Mas uma coisa que você falou que é muito importante. Gente, dá para ter sucesso em muitas áreas e não só empreendendo. Pelo contrário, a tendência, se você for empreender, é você ter muito mais fracasso do que sucesso. Sim, com certeza, cara. Porque é muito difícil, velho. Muito assim, difícil. Eu contei a minha história aqui até a faculdade, né? Depois da faculdade, e fazendo um gancho com essa questão de ser empregado ou ser empreendedor, é engraçado. Porque quando eu saí da faculdade, eu fui ser advogado num grande escritório aqui em São Paulo. Tá. Um escritório, enfim, muito renomado, etc. E fui ser advogado lá. E fiquei lá durante 7 anos. Cara, eu ganhava bem pra caramba. Eu tinha o meu horário lá, óbvio, a gente trabalhava muito, etc. Mas, enfim, era um emprego mais certo, era, né? Eu tinha uma estabilidade. Tá. Por mais que eu penso igual o Flávio Augusto, tá? Que estabilidade não existe. Mas eu tinha uma certa estabilidade ali que eu cultivava na minha cabeça, que era aquilo que eu precisava. Chegou um momento, cara, que eu olhei assim, eu falei, gente, será que é isso mesmo que eu gosto de fazer? Aí eu lembro que na época eu até fui conversar com a minha mãe e tá falando, não, filho, pelo amor de Deus. É muito livro que eu te paguei pra você ficar meteu louco, não. Não pensa em sair desse negócio. Você tá louco? Você trabalha num dos maiores escritórios do Brasil, né? Reconhecido tá pra caramba, tá crescendo, tem um ótimo rendimento, tá bem, tá tranquilo. Você vai arrumar problema pra quê? O homem não aguenta. Não. Cara, o ser humano não é o homem mas assim, cara, o ser humano não aguenta. É impressionante. Tem um probleminha, a gente gosta. Cara, e aí ela olhava pra mim, ela quase chorou. A mãe, né? Aí eu falei, mãe, eu não tô feliz, cara. Não é isso que eu quero. Mas filho, não, mãe, eu vou abrir o meu escritório. Ah, sério, filho? Você pensou isso? Não, pensei não, calma. Acho que eu pedi um café. Peraí. Cara. Aquele tem que levantar. Peraí. Não, esse eu quero entender. Isso aí é maravilhoso. Vou te contar, com detalhes. Ai, meu Deus. O homem tinha aqueles escritórios lá, nome, sobrenome. Sim, tava lá na Faria Lima, tranquilo. Ai, vai. Tudo certo, enfim. Mãe, eu ganho muito dinheiro pra esse escritório. Eu vou ganhar um dinheiro pra mim. Seguinte, tô aqui e tal, você sabe que eu tô bem, papapá, mas não é isso que eu amo fazer, não é isso que eu quero. Da Dona Denise, né? Dona Denise. Dona Denise tá assistindo agora. Ela vai falar, ai, quando eu lembro dele falando isso, eu falei pra esse menino. Não faça isso, filho. Ai, meu Deus. Tanta Barça que eu paguei pra ele estudar. Ai, esse menino. Cara, e aí, quando eu decidi, eu falei, não, eu vou sair do escritório, eu vou montar o meu escritório com alguns amigos.
E nós vamos bombar. E nós vamos bombar. Não, vai ser animal. Tal. E aí, beleza. Aí eu decidi sair. Aí, alguns amigos que eu conheci na época, etc., a gente montou um escritório nosso. Todo mundo saiu ou tinha uns duros que estavam desempregado? Não. Todo mundo saiu? Não, saíram mesmo, né? Porque tinham, enfim, estavam com esse objetivo também de ter um pouco mais de tempo livre, de, né, fazer o negócio acontecer por ele mesmo, tal. E, cara, a gente teve um relativo sucesso em relação a isso. Porque a gente não ganhava muito dinheiro, mas a gente ganhava um dinheiro bom. Não no comecinho, mas depois a gente ficou... Sim. Legal, tal. Só que, cara, ainda não era o que eu queria. Porque eu olhava as pessoas do meu lado e eu via assim, poxa, que eles estavam felizes. Eles queriam aquilo mesmo, sabe? Pra eles, aquele era o propósito. Não, e tava legal mesmo. Só que, cara, eu descobri um negócio que eu ainda não tinha sacado na minha vida. Que eu me criei extremamente técnico, mas eu era extremamente comercial. E eu não tinha ainda me ligado nisso. Tá. Aí eu falei, cara, qual que é o profissional mais difícil que tem no mercado, cara? Porque assim, você consegue encontrar no mercado o cara que é técnico, Lógico. 100% técnico, executor, e você consegue encontrar no mercado o cara que é 100% comercial, que é o vendedor. Agora, é raro você achar um que é as duas coisas. E eu tava me encontrando dentro daquele perfil. Pô, eu executo bem, eu tive uma boa formação dentro de um escritório, né, que me deu muita bagagem, e ao mesmo tempo eu tenho um time comercial que é meu, desde sempre. Eu tenho que investir nisso, cara. E aí, cara, foi aí que eu falei, poxa, ainda não é isso que eu quero aqui nesse escritório meu, tal. Coincidentemente, eu comecei a atender a Nelson Williams como consultor. Mas de 2 escritórios de outros estados. O escritório de Goiânia e o escritório do Mato Grosso do Sul. Com 2 sócios que são meus amigões, assim. Que a Giovana e o Matheus, eles são casados, inclusive. Tem 2 filhas lindas e, poxa, são amigos muito próximos, muito, muito queridos. E aí, de repente, eu olhei assim e falei, cara, esse escritório é legal. Esses caras são descolados. Esses caras são descolados. Também, né? O bicho é brabo mesmo. Eu falei, nossa, cara, esse cara, eu vou falar pra você, porque ele tinha essa coisa, ele valorizava isso. Poxa, você é técnico, legal pra caramba, tal, mas você tem que apresentar a sua técnica. Você tem que ser visto. Fala de resultado, fala de imagem, fala de visual. Aí é foda. Exatamente. Então, tem uma frase do Nelson que eu sou... É uma das melhores frases que eu já ouvi, que é o que difere coragem de loucura é o resultado. Olha. Quando ele falou isso, cara, eu falei, nossa, é isso. É isso, cara. Eu preciso estar nesse lugar. E aí eu comecei a aprofundar mais o meu relacionamento com eles, etc. E eu era consultor já do escritório, ainda estava no meu escritório lá. E aí um belo dia, o Nelson me chamou para conversar com ele. Falou, vem aqui. Na salinha apertadinha dele. Aquela sala é do... Aquela sala que é um andar. Aí, cara, ele me chamou para conversar com ele. Cheguei lá e ele é muito prático, né, cara? É impressionante. É muito visionário. Ele chegou e falou, olha, é o seguinte, eu não te conheço. Eu ouvi falar. Não sei quem você é, mas ó, fulano de tal, falaram que você é bom, no que você faz, tal, então eu quero que você venha pra cá. Eu vou escrever um número aqui no papel, você fala se sim ou se não. Aí eu falei, não, mas não sei o que, não. É isso. A gente resolve, isso a gente resolve. Não, mas como assim, Nelson? Não, tô te chamando pra ser sócio do escritório. Falei, quê? Falei, tô te chamando pra ser sócio do escritório. Quer? É isso. Falei, pode ser. Peraí que eu vou ligar pra dona Denise. Pode ser. E aí que surgiu essa história. E aí foi quando eu virei sócio do escritório, etc. Aí, poxa, aí conheci o Sérgio, ficamos amigos pra caramba. E aí a gente...
E aí foi que tudo aconteceu do ponto de vista da minha realização pessoal também como advogado. Você era muito novo na Nelson Williams, porque eu lembro que você entrou, eu acho até que o Sérgio falou, acho que o Fred quer falar umas coisas de digital, que ele não entendia porra nenhuma, ele falou, vou botar um cara novo aqui, com uma cara de jovem, pra falar com o Fred, porque acho que ele vai. Aí a gente escreveu uma pauta junto, lembra? Que era a pauta das crianças, infantil. Isso, e começamos. Mas você falou uma coisa de intraempreendedorismo, e cara, pelo que você me conta, assim, tirando essa tua fase que você... Não é que você empreendeu, eu acho assim, você queria um caminho diferente, abrir um escritório. Você foi um cara que sempre teve essa postura de empreendedor, porque você trabalhou num escritório. Hoje você trabalha num outro escritório. Embora sócio, é uma história que tem uma estrutura que é diferente. Não é igual empreender, né? Empreender é diferente, velho. Empreender é na unha. Ali tem uma estrutura. E até... dentro do grupo Natália Beauty, também você não empreendeu. Mas como você tem uma visão de empreender, primeiro que eu percebo o seguinte, tratar o negócio do outro como seu. Tratar o resultado geral como o próprio resultado, né? É isso. E também essa coisa de, cara, eu vou fazer disso daqui o meu negócio. Sim, e é por isso que eu defendo isso. Eu defendo com unhas e dentes isso, cara. Que nem todo mundo é um bom empreendedor, nem todo mundo é um bom empregado, e você pode ser empreendedor dentro de uma organização. E é por isso que, assim, que isso tem que ser divulgado. Porque, por exemplo, eu tenho o meu raciocínio de intraempreendedorismo dentro da Nelson Williams, porque hoje eu fomento um setor lá dentro. Importante. E com o grupo Natália Beauty é um pouco diferente, por quê? Primeiro porque nós somos casados, eu e a Natália é a dona de tudo, 100%. E a gente quer fomentar, quer que o negócio cresça, quer fermentar o bolo. Então isso é super importante. E o que mais chamou atenção na gente nesse processo foi, poxa, será que a gente não consegue teorizar o case de sucesso e fazer o caminho contrário do pessoal da internet? Porque o pessoal da internet geralmente ensina a ficar rico e fica rico ensinando a ficar rico. Por que a gente não teoriza o contrário? Pega um case que deu certo, de sucesso, que empreendeu na unha, errou, acertou, poupa de outras pessoas encontrarem caminhos de erros dentro daquele segmento ou de outros segmentos conexos e teoriza isso e ensina para as pessoas. E foi aí que nasceu a ideia também da gente fazer um curso de empreendedorismo voltado a esse ponto. Justamente para contar para as pessoas que o caminho inverso também existe. O curso conta o quê? Cara, o curso... É você, Natália, que dá um curso. Exato. Nós dois damos o curso e a gente conta... Vocês têm papéis específicos assim no curso ou é uma... Cara, é um curso extremamente tailor-made. Vamos conversar de Vasco Vasconcelos aqui. De alfaiate. O homem tá em todas também. Mas é isso, cara. É como se fosse... A gente tem um grupo muito pequeno que a gente vai trocando ideias e dores dessas pessoas para, a partir dessas dores, construir as soluções. Então, a gente vai pegando empreendedores que estão começando ou que querem empreender, etc. E a gente vai colocando elementos para eles desenvolverem um caminho. Porque qual que é a grande dificuldade do empreendedor, Fred? O plano de ação. 90% dos empreendedores ainda se escondem atrás do planejamento. 90%. Não executa. Não. Eu odeio Tem medo. planejamento. Exato. Mas é aí que é o negócio. Eu só faço, sabia? A Natália é assim. Cara, eu só vou fazendo. A Natália é muito assim. Ela tem um assim, plano de ação absurdo. Eu vou assim... João, eu ligo pro João e falo, João, tô pensando em mudar, não sei o que lá. Mas tá pensando em fazer o quê? Isso aqui, ó. Ele mandou uma foto. Mas já fez isso? Já pensando o quê? Cara, eu gosto, sabe? Faz assim... Porque, na verdade, é mais rápido. Até porque... Primeiro que, assim, eu aprendi a errar muito mais do que acertar. Beleza. O que eu aprendi? Cara, se eu vou, faço e erro, eu já esqueço. Eu vou, faço e erro, esqueço. Eu vou, faço e erro, esqueço. Eu vou, faço... Acertei. Opa! Vou dar um próximo passo e não acerto. Eu sempre fiz isso, cara. E eu errei muito mais que acertei, mas muito mais. Mas assim, o legal é que as coisas que eu acertei, eu fui implementando, né? Então, vamos crescer onde a gente acertou. E onde a gente errou? Mano, errou, já esquece, já passou. Porque às vezes eu percebo isso. O cara fica um ano planejando.
Daí aí ele faz, porque tem que fazer, uma hora faz. E aí não dá certo. Cara, olha o período que tu perdeu. Não perca esse tempo. Vai, faz. Bota essa porra no ar, vai. Né? Tipo, mano, faz. Faça. Eu falo, meu, faz. Ah, mas fazer de qualquer jeito. Faz. Antes o feito do que o... Perfeito. Perfeito. Antes mal feito do que perfeito. É assim, faz, velho. Eu também acho. Entendeu? E depois você lapida. E depois você aprimora. Puta, eu fiz... Ó, o resultado foi legal, mas podia ser melhor. Claro que podia. Mas você já validou que funciona. Então agora tá na hora de ir lapidando. Cara, esse processo que eu tenho de gestão de autoridade. Cara, sabe o que eu fiz? Pensei, vou fazer. Liguei pro Sérgio. Falei, Sérgio, eu quero fazer um negócio pra você. O que você precisa? Login e senha do Instagram. Tchau, obrigado. Manda aí. Pum. Comecei. Falei, ó, agora acho que eu tenho um produto. Quer ver? Ó, agora eu liguei pra 2, 3. Pô, agora tem um negócio. Agora tem um negócio. Cara, é outro negócio que eu tenho, na verdade. Demanda muito de mim, demanda, precisa escalar, precisa comprar tempo de outro, tudo precisa. Mas a gente tá construindo. E é isso, cara. Se não fica assim, vamos planejar. Velho, não é. Eu concordo, gênero, número e grau. Mas nessa formação que você dá, porque eu acho difícil ensinar o cara a ser empreendedor. Empreendedor é uma chama, né? Um troço que tá aqui dentro, não é? Teoricamente, você não ensina o cara a ser empreendedor. Você ensina o cara ou a mulher a lidar com o empreendedorismo. Perfeito. As etapas, né? Exato. Não é, ó, eu não vou plantar em ninguém. Eu não vou plantar em ninguém um gênio empreendedor. Eu ensino a pessoa a lidar com as etapas do empreendedorismo. E fala, ó, essa parte aqui vai ser dura. Exato. Mas tem que passar. Tem que passar. Isso aqui você tem... Cara, qual que é a dor da escala? Delegar. Puta, isso é. É uma dor. E a gente traz várias soluções de delegação. Como é que você faz para delegar? São N soluções. Mas, poxa, será que nesse negócio é melhor você delegar isso ou aquilo? O que você delega primeiro? São questões que as pessoas não sabem. E são questões, por exemplo, que dentro do grupo Natália Beauty, por exemplo, já aconteceu, já deu certo, já deu errado. A gente pode contar. Entendeu? Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta, já que você é professor, já que você ensina. Vai que você me ensina, tá de graça. Aí, João, eu gosto de pegar os negócios de graça. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida como empreendedor? Quando que você... Porque assim, tem pessoas que você tem que trazer pro teu negócio que elas são caras. Sim. Porque elas são pessoas importantes. E você não tem dinheiro pra pagar. Eu passo por isso o tempo inteiro. Cara, por exemplo, eu preciso trazer por exemplo, pra Tubilab agora. Não vai lá. Puta, eu queria trazer um cara X do comercial. É um cara que custa muito. Financeiramente, eu não posso manter esse cara aqui. Vai que ele não dá resultado, eu não tenho essa grana. Um cara desse escorre todo o dinheiro da empresa. Quando que você acha que... Não, você não precisa saber também, você pode dar a sua opinião. Quando o cara vem pra ser um baita executivo, quando ele vem para ser um operador de algum departamento ou de alguma ação que você vai ter, e quando ele vai ser um sócio do negócio, porque afinal ele agrega tanto valor que você fala assim, ó, eu abro mão do bagulho que eu criei, que eu pensei, que eu exauri minhas energias e te dou, que agora tá pronto para você assumir, sei lá, um diretor financeiro, um CFO, aí saca? Eu sou horrível nesse negócio, véio. Dinheiro não é comigo. Cara, é relativamente simples, sabia? Aí. Por quê? Olha só. Nossa, eu criei, você viu? Eu fiz de um jeito que parecia super complexo, né? Quando você já tem a demanda, na sua empresa e você só precisa atender aquela demanda que está reprimida, você contrata alguém para trabalhar para você. Porque você já tem aquela demanda, você só não está conseguindo atendê-la. Porque você não tem braço executor operacional para absorver algo que você já conquistou, mas que você não consegue atender. Quando você não tem a demanda, mas tem uma ideia que possivelmente vai gerar uma demanda, você chama alguém para partilhar o projeto com você lá na frente. Entendeu? Entendeu, gente? É bom quando você fica comprando curso aí desses caras que nunca fizeram porra. Aqui, ó, tá aqui, ó.
É essa que eu tô falando. Você entendeu? Eu não combinei essa pergunta e eu também não quis sacanear com a pergunta. É uma pergunta minha, de coração. Mas, pra mim, é isso. Você resumiu o passo do empreendedor se tornar empresário. Essa é a hora que o empreendedor vira empresário. É isso. É isso. Por isso que eu não quero ser empresário. Porque se você, cara, precisa de alguém para escalar o seu negócio, para adquirir uma demanda que você não tem, você está precisando dar para esse cara, você está precisando vender para esse cara o sonho de que a sua ideia vai escalar. Eu tenho mais uma pergunta. Então, assim, é elementar que ou você dá para ele o status de sócio e você dá equity, que é um pedaço da sua empresa, ou você dá para ele participação no que ele conquistar, que nada mais é que comissão. Das duas, uma. Entendeu? Mas aí, por exemplo, quando você, em teoria, quando você abre mão de um pedaço, uma coisa é abrir mão, é o que você falou, tipo, vamos caminhar junto pro futuro e no futuro ganhamos. Outra coisa é, cara, eu abro mão de uma grana que tá agora. Não é a mesma coisa que contratar um cara? Não, porque assim, você só contrata alguém operacional, cara, para absorver aquilo que você já tem, cara. Que você já conquistou. Então, se você tem uma capacidade de atender 10 pessoas, tá? Uma capacidade. Mas você tem uma demanda reprimida de 20, você vai contratar pessoas para absorver mais 20. E essas pessoas serão operadores simplesmente que não precisam participar do seu negócio, porque aquela demanda é sua, você já tem ela. Agora, se você tem uma capacidade de 10 e uma demanda de 10, e você quer ter uma demanda de 20, 30, 40, e você acha que aquela outra pessoa pode te ajudar a ter essa demanda, por exemplo, do comercial, se eu quero simplesmente um gerente comercial, um diretor comercial, eu vou vender para ele o sonho de que eu tenho um baita potencial de expandir se ele fizer um trabalho certo de uma captação ativa, por exemplo. Digamos que a sua capacidade é atendimento de 10. Só que você só trabalha com venda passiva. As pessoas que ligam para fazer as coisas com você. Você nunca trabalhou ativo. Você vai vender esse sonho para o seu diretor comercial. Eu só trabalho com passivo. Se você entrar e vender o ativo para mim, que eu não tenho tempo de fazer, nós vamos faturar 50. E parte dos 50, 20% é seu. Da participação da comissão, não a empresa. Ótimo. Aí você precisa de um diretor comercial, de um gerente comercial pagando comissão. Tem um sócio. Beleza, você não precisa ter um sócio. Agora, se você acha que o cara, entrando, ele vai não só gerar valor no aumento da sua demanda, mas ele vai gerar valor para gerir o seu negócio como um todo, ou para colocar mais dinheiro para investir, aí você precisa de um sócio. Bom, eu tenho outra pergunta. Opa! Porque cara, eu já estive em algumas boutiques dessas de investimento e eu acho que... Eu não quero perguntar muito sobre Natália Beauty, porque inclusive eu queria estender um convite para que a Natália... Sabe que eu tenho uma dificuldade que eu tô ainda em busca de entrevistar uma primeira mulher, que eu só entrevistei homens, empresários e empreendedores. Eu acho que a mulher tem uma capacidade de empreender gigante e eu ainda não consegui trazer. Então, de repente, você me ajudar a trazer a primeira, que vai ser a Natália. Eu tenho mais uma que a gente já andou conversando, que o Pedrinho Youssef me apresentou, me marcou aqui. E ela é esposa de um puta brother e a gente também tá tentando viabilizar. Mas, então não quero falar muito disso. Mas, como você é um cara que está participando de uma outra área da Natália Beauty, eu vou te fazer essa pergunta. O que eu percebo hoje com os empreendedores e eu sinto essa dor? Muitos dos meus negócios são apoiados em mim, Fred. Hoje, com essa do podcast, da Autoridade Digital, da TubiLab, desse mini clube de network que a gente está começando a formar aqui, tudo está conectado ao meu nome e à minha imagem. E uma vez eu tive num dessas rodadas de investimento, sabe? Eu já fui mais... Você me conheceu numa época muito humilde da minha vida. Eu era muito chato. Pra você ter uma ideia, eu falava pros caras assim, eu nunca vou ser comprado, eu quero comprar a empresa. Eu tinha umas bobagens, umas idiotices, umas cretinices. E eu tava em Nova York numa rodada dessas com os brasileiros. E daí um cara falou uma coisa assim pra mim. Tudo era muito eu. O Fred era da TubiLab, da agência Cuda, não sei o que lá, eu tinha as coisas. O cara falou assim, e se o Fred ficar doente? Aí eu falei, parece que é ruim pra você.
Porque se o Fred ficar doente, tudo para. O Fred é literalmente... Eu falei assim, ó... o cara ainda falou assim, você tipo é a locomotiva do trem. Eu falei, não, eu sou aquele caboquinho que pega o carvão e fica jogando dentro do negócio do forno. Só que só tem eu jogando, brother. Sou eu o dia inteiro. E isso eu percebi que quando você tá muito apoiado nessa imagem, e daí quem teve aqui também, você conhece o Ricardo Natali? É um cara que é CEO do Experience Club. Tipo, vou te apresentar um puta cara. E ele falou isso, falou, Fred, quem começa negócios são as pessoas. Quem escala negócios são as equipes. Né? E eu, por exemplo, como é que você fez isso? Porque eu percebo assim, tudo é sobre a imagem dela. E se ela faltar neste negócio? Quem que põe o pijaminha e faz esse negócio rodar? Ou não tem? Cara, ela desenvolveu exatamente isso com as equipes. Então, ela começou a ser a fiadora, a avalista de todas as pessoas que faziam os procedimentos que ela inventou. Então, por exemplo, teoricamente, ela não inventou uma técnica, ela aperfeiçoou uma técnica e deu naturalidade para ela. E aí ela personificou essa pessoa que fez isso, obviamente. Mas, em determinado momento, ela percebeu que ela só ia crescer se ela começasse a falar para as pessoas que a equipe dela fazia tão bem quanto ela. E foi aí, cara, que ela escalou o negócio dela. Ela chamou gente, falou, essas pessoas fazem tão bem quanto eu. Essas pessoas começaram a atender as famosas tanto quanto ela atendia. Então, cara, ela começou a avalizar, a ser a fiadora dessas pessoas que trabalhavam para ela. Então ela cria um método, treina e as pessoas aplicam o método dela. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, hoje ela atende muito menos pessoas, mas a equipe dela atende com a mesma excelência que ela. E deixa, agora outra pergunta. Eu não tô falando do negócio, eu tô falando de você, claro, não tô falando dela. Claro. Vocês como negócio, não existe um receio do tipo, eu ensino, a pessoa aprende o método e ela passa agora a aplicar o método em nome dela mesma e não mais o nome da empresa. Sim, sim, cara. Também pode existir. Não, mas a gente quer que isso aconteça. A gente não tem problema nenhum com isso. A gente tem uma escola extremamente solidificada dentro do universo da nanopigmentação justamente para isso. Para ensinar as pessoas a terem uma nova profissão. Se você quiser vincular a marca, existem outros procedimentos que você tem que fazer, como filiadas, tem o processo de franquia, etc. Mas, cara, o importante é mudar a vida das pessoas. O importante é ensinar um ofício. Esse é o importante. Obviamente que a pessoa não pode se apresentar como alguém da empresa, porque não é verdade, né? Usar as nossas marcas, etc., porque não são pessoas da nossa equipe. Uhum. Mas as pessoas podem fazer isso em diversos outros lugares como um ofício. Perfeito. A questão é sobre mudar a vida das pessoas, Fred. Ensinar. Houve um tempo em que as pessoas tinham medo de ensinar porque elas se sentiam ameaçadas. Hoje, cara, o que te mantém no topo é justamente você ensinar. Isso vai dar um puta corte de podcast. Cara, saquei. Porque sabe que eu sempre fico um pouco com esse receio, assim, porque como eu sou um cara, eu gosto de fazer essa... Como eu te falei, hoje em dia, cara, juro, eu me descobri na pandemia. Eu gosto de pegar, porra, igual aqui, fazer esse projeto e tal. Se isso aqui virar um... Cara, juro por Deus, você vai, sei lá... Ah, Fred, virou um talk show. Puta, não sei se é muito. Eu gosto das coisas pequenas, eu, mais um, mais dois aqui, pá, fazendo e tal. Próximo passo, eu queria ter um cara... Até brinquei, tem um outro cara que eu entrevistei que também chama Alex Oliveira, que é um cara... Eu te falei dele ali fora. Puta, um cara de franquia. Puta cara com uma cabeça. Falei, Alex, sabe qual é o meu sonho? Eu monto um negócio pequenininho, na hora que ele toma atração, eu dou pra você tocar. Ele demorou, é comigo mesmo. Eu gosto de negócio grande. Falei, eu gosto dos pequenos. Porque eu fico um pouco com esse receio. Tipo, cara, ficar, por exemplo... Mesmo a mentoria que eu dou, assim, que é uma... Eu tô tirando esse nome de mentoria, né? Eu falo que é uma gestão de redes sociais para a autoridade digital. Cara, é muito apoiado em mim. É muito a minha ideia. Então, hoje eu atendo 20 executivos. Eu fico pensando, cara, como é que eu vou atender 50? O cara tá esperando a minha opinião. O cara tá esperando a minha voz no WhatsApp, no áudio de um grupo. Como é que eu faço isso? Você tem que se concentrar... Eu acho que eu vou fazer o curso do... Você tem que se concentrar em cada vez mais ser o cara que fala só sim ou não.
As pessoas têm que trazer as soluções para você falar sim ou não. Porque aí você ganha tempo. Você tá vendo, né? Você tá procurando um curso, você entendeu? Isso aqui ele fez de graça. Imagina se eu pagasse. Não paguei nada, viu? Não paguei nada não pra ele. Isso ele faz de graça. Imagina se você paga pra sentar com um homem desse, pra conversar. Que aí ele tem a responsabilidade. É diferente. Aqui é diferente. Cara, que foda, Fê. Porque eu vou te falar, realmente, o que eu vejo hoje, que eu acompanho dos caras que ensinam e tal... E criam essa disposição pra ensinar, velho, assim, juro, 90% tanta bullshit, assim, que eu falo, ai, meu Deus do céu. Não é falando pro cara acordar às 5h30 da manhã, isso não é ensinar. Não. Né? Beleza, então você é um coach, não o coach que a gente vê, você é o coach treinador. Né, o coach Carter, tipo, faz aquilo lá, beleza, também tem esse perfil, mas então me explica. Falou, mano, não, eu sou diferente, mano, eu vou transformar você num atleta dos negócios, e daí eu vou te dar tanto gatilho mental e tanto beliscão que você vai prosperar. Mas cara, você não, cara, você tá o que você tá fazendo aqui é literalmente usar toda o que você já viveu, né? Todo o teu entendimento de como é que são as rotinas corporativas. Então eu tô imaginando que você tá trazendo aqui, cara, eu tô trazendo aqui eu não sei o nome da primeira história que você trabalhou, que você não falou, mas desse cara aí que deve ser lá 2, 3 nomes na porta. Depois o do Nelson Williams, depois eu e meus 4, 5 amigos empreendendo e Natália Beauty. Você traz uma vasta possibilidade, um vasto conhecimento. E você fala, velho, eu sei como é que esses caras agiram em momentos de crise, em momentos oportunos, em momentos prósperos, e eu quero compartilhar. É isso. Porque, cara, na verdade, quando você tem um treinamento de um piloto de aeronave, o que conta para o piloto de aeronave? Não são os cursos que ele fez, são as horas de voo que ele tem. Então, o que você precisa passar para as pessoas? Quais foram as suas horas de voo? Porque nessas horas de voo você teve dificuldades, porque são experiências. Então, nessas horas de voo, você vai encontrar diversidade, você vai encontrar soluções que a princípio não têm soluções, problemas que não têm soluções a curto prazo, que você vai ter que trabalhar a médio e longo prazo. Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar perguntas sem resposta, e você vai ter que lidar com isso. O principal desafio do empreendedor é quando ele descobre algumas perguntas que não têm certo e errado. Que são escolhas que não têm certo e errado. Esse é o desafio, porque é muito fácil quando você tem uma questão de múltipla escolha de que ano que o Brasil foi descoberto. É fácil. Tem uma resposta que é certa e outra que é errada. Agora, quando você começa a se deparar com perguntas que não têm certo e errado, que são escolhas, na realidade, que são caminhos diferentes que ambos podem estar certos ou errados, dependendo do referencial, aí que é o desafio, cara. Aí que você olha para a situação assim e aí você observa crescimento efetivo. Esse é o problema. E as pessoas esquecem disso. Eu vejo muitas pessoas hoje, infelizmente, que querem sair da faculdade e aí elas fazem uma pós-graduação, aí fazem um mestrado, e fazem um doutorado, e faz mais um curso, e faz não sei o quê, tal. Aí você chega para essa pessoa e fala, o que você realizou na sua vida? Qual problema você solucionou? Ah, não, porque no meu mestrado eu solucionei um problema, tal, porque tinha tese de mestrado, tal. Mas você já viu na prática isso? Você já enfrentou esse problema na prática? Muitos já. Pô, tinha um caso assim, foi a minha tese de mestrado. Pô, eu acho foda. Animal, foda. Mas, cara, tem gente que nunca se deparou de verdade com um problema, cara. Na frente, assim, ó. Pô, tô um problemão aqui na frente. Agora eu vou ter que descascar esse abacaxi. E aí, cara, que você cresce. Porque aí você vai descascando aquele abacaxi, você aprende todo aquele modus operandi, cara. Se você encontrar um abacaxi daquele na sua frente daqui a 10 anos, você vai lembrar daquele lá. Não, e se você encontrar um mais redondinho, você também sabe como Exato. fazer. Um mais quadradinho, você também sabe como fazer. Exato. Ou pelo menos você sabe como é que as primeiras etapas. E quanto maiores os problemas, mais o seu poder de experiência em relação a eles. Que é o que eu sempre falo.
Quem toca piano clássico, toca teclado. Quem toca teclado, não necessariamente toca piano clássico. Então, assim, se você resolve grandes questões, se você tem grandes problemas, você pode ter certeza que aqueles problemas que você enfrentou são suas horas de voo que você vai compartilhar num segundo momento. Agora, se você não encontra problemas, se você tem uma vida, seja corporativa ou não corporativa, mas se você tem uma vida que dentro daquelas circunstâncias você não enfrentou problemas relevantes, você simplesmente se deixou levar pela inércia da situação, metas não tão agressivas ou algo do tipo, as suas horas de voo, elas são comprometidas. Você ficou muito tempo em solo treinando no avião. Como diria o poeta, tem uma frase lá que o cara fala que é mar calmo não faz bom marinheiro, né? Sim, mas é verdade. Tomar porrada. Mas é verdade. Você precisa de adversidade para crescer. Não é lugar comum, não. É verdade mesmo. Bicho. Você viu que agora o negócio ficou sério. Quando eu não consigo fazer umas piadinhas, vocês não estão dando risada do outro lado. Vocês perceberam. Fê, cara, foda. A gente tá indo pra 2 horas. Caramba. Aí, daqui a pouco você tem reunião. Cara, sabe como é que eu gosto de encerrar? Também se você tiver mais alguma coisa, mas eu acho que... Eu até gosto de encerrar com coisas não ditas. Uhum. Porque eu tô começando a fazer com várias das pessoas que vêm aqui, eu tô brincando na internet, falando, cara, vamos fazer uma segunda edição, um segundo papo. E, cara, a gente tem muita coisa pra conversar. Eu tenho encerrado aqui com essa coisa do sucesso, que a gente fala muito, que eu queria entender o que pra você é esse tal de sucesso. Embora você já comentou aqui, já falou, o meu não é o seu não é o meu e tal. Até pra gente ir dando cabo dessa conversa, porque senão também a gente fica 2, 3, 4, 5 horas aqui e ninguém aguenta, porque aí o YouTube fala, cara, porra, vocês para! É uma rave de conversa, cara, não é um papo normal. Mas eu sempre gosto de encerrar o nosso papo assim, tipo, essa coisa de como é que você entende, como é que você enxerga e o que é esse tal desse sucesso pra você. E você fica à vontade aqui, porque o espaço é teu, fica tranquilo. Cara, eu descobri o que é sucesso para mim há pouco tempo. Antes eu achava que era financeiro, antes eu achava que era poder. Mas eu aprendi há pouco tempo que sucesso para mim é o poder, é a escolha que eu tenho todo dia, de manhã, quando eu acordo, de fazer alguma coisa que eu gosto. É o escolher. Quando você perde a escolha, você perde um pouco da sua felicidade. Então, quando você pode escolher, pô, eu vou fazer isso. Eu escolhi isso aqui e eu vou fazer isso aqui. Eu vou mudar a vida das pessoas de alguma forma, eu vou fazer alguma coisa que realmente me dá brilho nos olhos, etc. É o poder de escolha. Para mim, ser feliz é diretamente proporcional ao tamanho do meu poder de escolha. Isso, para mim, é sucesso. Sucesso é poder escolher. Quando você perde o seu poder de escolha, eu acho que fica muito difícil você ter sucesso. Você pode ter o dinheiro que for. Pensa numa pessoa super famosa, etc., que foi travada de todas as maneiras possíveis nos contratos, etc., não pode fazer nada, etc. Ela perdeu o poder de escolha. Sim. Será que ela é feliz, mesmo com todo aquele dinheiro? Então, para mim, felicidade e sucesso é manter ativo o meu poder de escolha. Ele dá uma pausada, você viu? Vocês viram? Vocês repararam? Eu gosto assim. O cara que manja de televisão, que fica bem aqui, é isso. Ele fala, relaxa, tá? Tô comigo. Cara, é isso, velho. Curtiu fazer? Cara, muito legal, muito legal. Massa. Às vezes eu acho... É um bichinho que te pica, né? Porque você dá vontade de fazer um monte. Pô, não é? Dá. Eu não queria falar mais. E eu tenho... Pô, eu acho que é do caralho, assim. A gente pode fazer, a gente pode falar, dá a oportunidade de conversar. E, cara, é isso. Vamos chegando aqui, nos encaminhando para o fim dessa conversa. Papo bom demais. Você vê, o homem advogado, administrador, não sei o que lá. E ele vai vir contar aí. Eu acho que depois das novidades que
vem por aí nesses Com certeza. alçando novos voos. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi muito legal. Foi muito bom. Demais, bom demais. Bom. O microfone é teu para você encerrar. O meu já era. Muito obrigado, gente. Sejam mais uma vez bem-vindos a Histórias Reais. A ideia é compartilhar e a ideia é inspirar e motivar você. E o homem sabe como é que como é que enfia um espeto nas costas dos outros para dar uma motivada. Cara, para mim foi sensacional estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho. Acho que esse é o grande diferencial de um projeto como esse seu. Conta sempre comigo. Não importa onde eu esteja, eu sempre vou ter as portas abertas para você, para o podcast ou para qualquer outro projeto. Você sabe disso, nós somos amigos. E eu adorei, foi o meu primeiro podcast. Olha lá, estourou, viu? O primeiro podcast a gente nunca esquece, né? Não gaguejou, não falou nada de errado, não pediu para cortar, tamo direto no pau, 2 horas no pira. É isso, cara, a única palavra que eu tenho para falar aqui é gratidão. Muito obrigado. Porra, que isso, velho, foi maravilhoso. Fechado, um abraço, cara. Gente, tamo junto. Obrigado mais uma vez, sigam aí, Felipe... já vai aparecer o arroba do Felipe aqui pra vocês. Felipe Pacheco Borges. Felipe Pacheco Borges. É isso aí, Johnny. Acabamos.